Ainda me estou a recompor. Eu estou super. Porque eu, se me concentrasse, eu não sei. Tu és um gajo de riso fácil. Tu és um gajo de riso fácil. Sou. És que eu conheço. Sou. És. Também não é preciso muito. Então em palco, basta haver ali uma coisa qualquer que fique logo já com. Já te aconteceu? Já. Se bem que isso é perigoso. Isso é perigoso estarmos em palco e começarmos a rir. Não, sim. Porque o público gosta disso. O público gosta até um certo ponto. Porque depois às tantas, tu vês que há algumas pessoas que acham graça, que se riem. Mas depois aquilo ou passa para o pessoal todo a bater palmas porque nós nos desmanchamos, ou então passa para aquela onda de então, nós estamos aqui para vos ver representar. Se era para vocês se rirem, também têm de pagar bilhete. Eu também eu já vi colegas nossos a fazerem-se a isso. E pois, isso é que é muito mau. Eu ia dizer isso. Se isso acontecer é uma coisa. Outra coisa é tu estás numa de fazer macacadas para ver se o outro se desmancha e depois. Mesmo numa comédia, até mesmo numa comédia, sabe? Sim. Que ainda é mais perigoso. Sim, sendo que eu acho que o mais constrangedor é já fizeste peças dramáticas? Zero comédia? Não. Mas eu acho que já me aconteceu numa peça ver uma peça dramática. Já fiz uma peça séria, fiz o Don Giovanni. Mas nunca te aconteceu. Mas imagina se tinha acontecer... muita vontade de rir, sim. Porque às vezes acontecia qualquer coisa. Mas não podes. Isso é que é. Aí é que é dramático. Aí é que é mesmo dramático. Especialmente eu estava a contracenar com a Liliana Santos. E sabes, o problema é a macacada antes, a palhaçada antes, e ela entrava a chorar pela morte do pai, portanto, a séria. O Don Giovanni, eu era o aio, supostamente do Don Giovanni, que era o Ângelo Rodrigues, e ela entrava a chorar por causa do pai. Sim. Agora, a mim dava-me sempre vontade de rir porque eu estava com uma máscara, estava a fingir que era o Don Giovanni. Sim. Mas isso é o libreto da ópera? Sim, okay. Mas era a parte falada. Sim. A peça. E eu aparecia, ele dizia: não, trocamos e vais tu. Então ia eu a fingir que era o Don Giovanni. Portanto, eu já estava em bicos de pés, mas com ar sério e com uma máscara. Quando eu olho para ela começava sempre a rir. E depois dizer: pai, tu és tão mau. Eu não fiz nada. Às vezes é o olhar, sabes? O olhar por trás da máscara. É só olhar. E por isso havia representações que eu nem olhava para ela, que era para ela não se começar a rir. Porque é dramático. Está a fazer uma cena. E se tu vês um colega enganar-se no texto ou escorregar-se e tu. E isto é o suficiente. O não olhares é suficiente para perceber que já vai dar porcaria. Sim. E aí eu não consigo controlar-me. Aí começas-te a rir e se tu vês que a outra pessoa que estavam a fazer, era o Sérgio Moura Afonso, também estava a fazer a personagem dele também séria, não é? E eu pensei assim: não posso ser eu a fazer isto aqui uma bomba do pessoal se começar a rir. Portanto, tens de estar sempre a olhar para o chão. Contrai o esfíncter. Não tem de ser. Não é ser a não. Causa do. Porque está a ver depois uma peça. Não, e depois aí as pessoas primeiro não tem piada. Não tem piada. Nem vão perceber. E segundo, ficas com a aura do isto é aquele mau colega que põe toda a gente a rir e depois não te chamam para os espetáculos nem para coisas sérias. Ainda por cima, António Machado, a.k.a. Machadinho, para os mais próximos. Tu já tens esse dentro do meio, como tu sabes. Sim, já tenho esse Tu és o palhaço, pá, tu estás sempre. Eu não sou o único. Não és o único. Mas tu és o gajo que gosta de fazer rir as pessoas. Sim. E gosta da minha vida normal. Portanto, é bom. Isso é bom. Desconcertar as pessoas. Agora, não nas gravações. Não em gravações. E isso é mau. Eu também não. Assim, já deixei de fazer esse tipo de coisas. Já foste agora, mas depois começam-me a picar. Que isso é o pior. Então. Ou então tens colegas piores do que tu. Queres saber? Isso aí é péssimo. Tu pensas assim: tu está atrás da câmara a fazer-me macacadas. Espera aí que já te lixo. Espera. Quando as câmaras estão viradas para ti, para fazerem a tua parte, estão eles assim, a baterem palmas. Muito bem. Ou então a fazerem assim. Fraquinho. Olha, eu tenho a Marina Mota que me põe as mamas de fora, ok? Pronto. Agora na novela fez-me isso. E deu-te vontade de rir ou deu-te vontade de... Não, tu começas assim. E ela assim, tal, com uma mão de fora, e tu olhas para a cara e depois tens ali 10 segundos que e não consegues. Portanto, ela é maravilhosa, a Marina Mota. Já viste a mama da Marina Mota? Sim. E deu-te vontade de rir, portanto. Deu-me vontade de rir a cena. Sim. A mama não. A mama não. A mama com uma coisa séria. A mama da Marina Mota. Não está morta. Não está morta. Ela é fantástica. Eu tenho que mas depois tens outros colegas que também fazem macacadas, olharem para ti assim.
que mal. E no teatro há muito aquela coisa dos bastidores antes de entrares em cena, ou então estás nas. Como é que se chama? Já devia saber isto, já soube, esqueci-me. Sim, nas pernas. Nas pernas. Estás tu topas o que é que está a acontecer ali? Sim, alguém mostrar-te o rabo. Sim, já fizemos. Pois, já fizemos muita vez. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque isso ainda é pior, não é? Claro. Porque depois, até quando tu entras, vens completamente desconcentrado. Claro. E a pensar, será que o público viu? Será que não sei o quê? Será ele se calhar não está a achar graça? E estás fora da personagem e já entras ali todo coxo. É verdade. É muito mau. Por isso não é uma regra. Não pode ser uma regra. Mas acontece, malta. Acontece muito. Acontece. São as nossas privates da nossa profissão. Sim. Quando tens um grupo. Quando está muito bem. Sim. Isto só acontece quando a malta está bem. Quando nos dá bem. Sim. A Marina Mota tem que estar muito bem contigo para sacar da mama de fora. Claro. Não saca a mama assim. Ela é maluca, mas. Não é. E ela sabia que eu não me ia aguentar. Disse-me logo: olha, tu estás a fazer macacadas quando a câmera virada para ti. Eu ponho também a mama de fora e tu pensas assim: está bem. De repente está ação. Então. Eu, dona, começas logo a rir, depois está tudo a rir também, né? Claro. E é maravilhosa. António Machado, eu já não te via há algum tempinho. Há um tempinho não te via. É verdade. Portanto, eu vou-te fazer todas aquelas perguntas que provavelmente te faria se nos encontrássemos na rua. Ou numa sauna. Especialmente nas saunas que nós gostamos. Sim. Eu acho que ainda não te apresentei como deve ser. O António Machado é o nosso convidado esta semana. É? É. Portanto, é isto. Está apresentado. Como é que gostas de ser intitulado? Ator? Sim, humorista? Imitador? Não, humorista não. Acho que é ator, mesmo assim, pronto e tal. Mas não, ator, porquê? Porque uma pessoa está sempre. É um ator sempre em construção, não é? Às vezes, quando depois ator, ficas ao mesmo nível de outros grandes atores. Mas eu acho que já tenho 20 e tal anos disto. Não, e tens uma coisa que dá crédito: tens formação. Sim, exatamente. Isso aí. Eu, por exemplo, não tenho formação. Mas tens a formação da vida. Pronto, mas eu demorou algum tempo para eu me considerar um ator. Ou poder ser. Tive que fazer uns trabalhos. Nem sei se foram 3, 4, 5, não sei quando é que isso aconteceu. Nunca quiseste ter formação? Ou não tiveste tempo? Não tive tempo, a questão é mesmo essa. Eu acho que não tive tempo. Eu fui empurrado um bocado para esta. Mas devias ter formação. Devia. Sim. Não, mas claro, é sempre bom. As bases são muito boas. O que eu aprendi foi de forma empírica, tentativa e erro. E tentar estar à altura da confiança que depositaram em mim, percebes? Também ajudou o facto de já ter feito televisão muito. E a televisão dá-te estaleca, porque estás sempre em personagem. Mesmo eu enquanto apresentador de televisão, e é curioso porque tu começaste como apresentador de televisão, e já vamos falar sobre essa cena. Tu encaras uma personagem. Que eu gosto de fazer, encaras uma personagem. E portanto eu acho que já era ator mesmo sem o ser, não é? Sim. Oficialmente. Mas de volta à história da apresentação, eu acho que disse isso, fiz referência no post do Patreon. Sejam patronos do Maluco Beleza, vão a patreon.com/ruiunas e apoiem a causa. Tem que promover. E já agora subscrevam este canal. E a primeira vez que nos cruzámos foi porque nos cruzámos lá, não cruzámos? É verdade. Falámos disto depois. Já não me recordo se nós cruzámos lá. Sim, nós estivemos lá no mesmo dia. No mesmo dia, mas eu não te conhecia de lado nenhum, nem tu me conhecias. Eu na altura fazia casting do Clube Disney. É verdade. Quem estava a fazer o casting era a Patrícia Vasconcelos. É verdade. E já foi há 94. 94. Portanto, há 24 e eu fazia rádio na altura. E tu fazias o quê na altura? Eu tinha acabado o curso tinha feito o curso de São Jorge de jornalismo. Tinha feito o IFICT 2 anos antes. E a minha ideia era estar no São Jorge, fazer jornalismo como um objetivo de ir para a televisão, trabalhar em televisão. E acabou-se o curso de atores no IFICT e eu pensei, deixa lá ver o que é que aparece. E na altura foi o primeiro curso de 2 anos do São Jorge. Sim. Sendo que eu fiz só um, porque depois fiquei na Disney. Exato. E na altura o diretor daquilo disse: o ano passado foi a Catarina Furtado, agora é você que vai-se embora. Isto não pode ser. Pois que a Catarina também se safou e começou logo a fazer televisão. E aquele curso era pago, pagavam-nos na altura. Bons tempos, assim como o curso de ator do IFICT. Foi bom. Então, já viste como é que as coisas são? Se tu não tivesse entrado no clube Disney, ia dizer Clube Amigos Disney, mas não, isso foi mais tarde. Foi antes. Provavelmente, ou poderia ter acontecido, seguis uma carreira
Não, a minha ideia era ir para jornalismo, ir para ali, mas como havia professores da SIC, não sei o que na altura, era tentar. Alguém dissesse, este tipo para jornalista não dá, mas dá para fazer. O Ricardo Araújo Pereira também começou por fazer repórter. Agora, a minha ideia era essa, era ou me põe como jornalista, porque é até uma área que eu sempre tive no liceu e tudo, jornalismo, e gostava. Agora, a minha ideia não era fazer isso, era ser jornalista, se calhar, mas alguém dizia, não, olha, este tipo para jornalista não dá, mas dá para fazer aqui as... Tu fazias, sei lá, ler o tempo, dizer o tempo. Ou as notícias, ou o repórter, lá está, como repórter. Mas o repórter... Ias ser o repórter entertainer. Sim, o palhacinho. O palhacinho. Exato. Foi direto e eles dizem, quebra está ali, eu sei. É uma palhaçada. É uma palhaçada. Despedi-me assim deste, e fingi que tinha os degraus a fazer... Eu ia gostar de ver isso. Acho que na altura tinha sido uma estupidez, mas tinha sido giro. Algum presidente de uma estação dizer assim, mas você é parvo ou quê? Olha o que você arranjou, pá. Mas isto é pico de audiência. Mas cada vez que este tipo entra como repórter, isto sobe. Nossa, vai começar a apresentar o telejornal. Boa noite, bem-vindos ao telejornal com António Machado. Nós já apresentámos um telejornal, chamava-se Anticrise, e foi a maior viagem de sempre. E estava-te a mostrar um bocado de fotografias, já faz 5 anos. Há 5 anos fizemos aquilo. Eu, tu... está na RTP Memória. O Eduardo Madeira, pois às vezes... E o Manel Marques. Bom, então... E o cão a bolinhas. Exatamente. Morreu agora há pouco. A sério. Sim. O que te ha dito? O cão da RTP estava lá. Então vamos recuar outra vez no tempo. 1994. Clube Disney. Nós passámos à final. Aquilo era um grupo restrito, que é 5, 6, 7, não sei quantos é que eram. Não, aquilo de início eram para aí 600 ou 700. Fomos passando. E depois ficámos havia um lote de 5 ou 6. Eu participei nesse. Portanto, eu podia ter sido eventualmente o apresentador do Clube Disney. E terias feito muito bem? Não sei, olha que não sei. Eu acho que sim. Havia lá poucos que teríamos hipótese. Sim, e eu era um deles, achas tu? Tu eras um deles, sim. Embora eu lembro da tua prova a fazer malabarismo. A fazer de conta. Porque ela, a Patrícia. O casting foi o único casting. Um cabelinho muito bonito. Isso é que tu devias pôr uma fotografia. Já, na net. Tinhas um repolho. É? Já, na net. Rui Unas, porque 2 anos depois, não é? Eu fiz o Alta Voltagem em 1996 com o mesmo look. Portanto, passaram 2 anos. Mas eu acho que foi a única vez que fiz um casting da minha vida. A sério? E correu mal. Não correu mal. Ganhaste tu. Não correu mal. Então, chegaste à final. Isso aí acho que não é mal. Sim. É sinal que há ali qualquer coisa. Como é que para aquele programa não dava. Como é que correu o teu casting? O que é que tu fizeste? Não me lembro, mas depois falei inglês, fazia estas vozes, fazia macacadas e tal, não sei o quê, pronto, era quase um desenho animado. Isso, e encaixava-se na perfeição no talvez sim, na altura sim. E olha que naquela altura era muito difícil tu poderes ter alguma liberdade para fazer essas coisas depois ficas a fazer aquilo e depois não se podia fumar em cena não podia fumar no parque da Disney, não podias fazer nada, não podias sair à noite. Não podias fazer nada. Porque obrigaram-te a assinar um contrato onde tu não podias fazer, tu representavas a Disney. Sim, e depois aquilo era para os miúdos. De repente seres fotografado a fumar na rua era muito mau. Ou então com um copo na mão nas festas, convidavam, por isso é que vinha sempre alguém da Disney e dizia, tenha cuidado, porque nem com um copo de sumo, seja com o que for, não podes ser apanhada com um copo na mão. Pronto, tudo bem. E tinhas de ter cuidado, por exemplo, se vais a conduzir e chamas nomes a alguém. Até esse nível? Sim. Tinhas de ter muito cuidado. Tinhas de fazer-te conta. Não, tinhas de ter cuidado. Não é ter. Tinhas de fazer-te conta publicamente. Sim, que eras uma pessoa. Eras o apresentador, que eras o. Pronto, que eras um gajo. Sim, eu, por exemplo, não fumava, mas a minha colega, a Ana, nunca mais fez nada, mas a Ana fumava. E o pior, nós fomos para a Disney. Quem era? Eras tu, a Ana e mais quem? Era eu e a Ana, só. Okay. Na altura eram só 2. Mas os espanhóis eram 3. Por acaso, 2 miúdas, não uma miúda muito gira. E 2 apresentadores estavam o tempo todo a fumar charros. Uou! No parque da Disney e foram apanhados. Agora imagina, eu não fumava, muito menos charros. Na altura. Sim. E de repente tem um tipo de representante da Disney lá do parque que vem, eu lembro-me tão bem, veio todo chateado falar connosco e nós depois eles começaram a explicar: olha, foi o espanhol que é maluco, estava a fumar um charro ali ao pé dos putos.
Mas espera, estás a falar do parque da Disney, onde é que vocês gravavam aquilo? Em França. Porque vocês iam lá gravar. Sim, fomos 6 vezes e o parque da Disney tinha 2 anos, portanto estava novinho e tal, havia coisas que nem sequer estavam a funcionar, e nós fomos lá e fomos aos Estados Unidos também, 2 vezes. Agora imagina, aquilo no parque em França, quando vem um tipo, eles sabem lá quem é que são. Vêm uns tipos vestidos de cromos, com calçõezinhos e tal, todos coloridos, a fumarem um charro no meio daquilo. Epá, e quando viram as câmaras e viram aquilo tudo, mas o que é isto, pá? Claro. Qu'est-ce qui se passe là? Pronto. Isso foi grave, mas não para nós. Pá. Quantos anos estiveste no Clube Disney? Pá, tive 2 anos. 2 anos. E na altura até foi a RTP que parou o programa, disse que não queria mais e tal. Mas foi importante para ti, porque eu acho que foi um grande. Muito importante. Foi o teu primeiro contacto com a televisão, sim. Não é? E destacaste lá está. Eu tirei o curso de atores, mas trabalhares em televisão, nunca tinha trabalhado. A linguagem de televisão, a maneira como tu vais às marcas que te dizem, e mesmo lidar com os realizadores e com o Fernando Matos Silva, que é um querido, lidares com aquilo. Tu percebes a linguagem televisiva do platô e das coisas, e depois também era muito prachado. Os tipos de vez em quando, eu estava sempre pronto a ajudar. Tens um tripé, assim, eu levo. Eles, não mexas nisso, não mexas no material. Eu, mas porquê? Eu levo, mas não mexas. Tu tens de perceber que tens o teu espaço. Sim. E também não podes estar a fazer essas coisas. Exato. Porque há pessoas para isso. Exato. Eu não sabia, não é? Era numa de ajudar. Sim. E eles, então, olha, queres ajudar? Leva aquela malinha. Era a mala das baterias, que pesava para aí 200 quilos. Mas era deste. Maldita hora que E eu assim, sacanas, pá. Tudo a rir e tal, pronto. Mas tu aprendes a cena de trabalhar da linguagem de televisão, sim, do sim. 3, 2, 1, estás tu. Então, mas a gente agora sei, cala-te! Assim, tens que estar-me a mandar casa, cala-te! 3, 2, 1. 3, 2, 1, ação! E tu estás assim. Corta, ouve lá. E depois tu ficas assim, então, mas eles, calma. Depois, isto depois mete o produtor, pá, explicar, assim, explicar como é que é, porque não sabias, né? E depois assim, vai à marca. Tu, pá, e não é curioso que agora, assim. que agora é uma cena. Não é essa marca. Isso, foi a marca que estava marcada há bocado. Não, vai lá outra vez. Tu, assim, não. Ok, então vá, 3, 2, 1. Assim, depois esqueces, estás com o micro. Mas assim, calhado. Eu estava na marca, pá. Este gajo é parvo. Não estavas, não! Depois tinhas o gajo do som, de vez em quando vinha ter connosco. O Vasco Barão era o maior. Estão a ouvir tudo. Não, era assim, pá, lá, tu estás a falar. Depois o gajo desligava aquilo e dizia, pá, tu estás a falar. Eles estão a ouvir tudo lá dentro, pá. Faz o que eles dizem. Pá, tu aprendes. E E então começavas numa deles, porque eles depois picavam, né, na brincadeira, assim, vai lá a marca. E tu ia assim, não é aí. Desculpem, tem razão. Toma, tu aprendes isso. E aprendes a fazer. Portanto, foi muito agir. Mas não é curioso, difícil. Tu agora, é tão óbvio para ti, não é? Mas as pessoas antes de saberem não sabem, não é? Como é lógico, e quando não sabem, fazem isto. Não, exato, é chato, és teimoso, mas espera aí. Porquê? Sim. Man, faz, cala-te. Sabes o texto, não sabes? Faz. Escuta, é o teu trabalho. Agora tu podes dizer uma ou duas coisas. Olha, não achas que em vez de estar a entrar ali, vou entrar daqui? Não. Eu estava sempre a perguntar porquê, sim, porque também queria saber. Sim. Mas também tinhas condições tramadas, que vais para a França, de repente começava a nevar e estás tudo de calçõezinhos. E depois era na base assim, olha, temos de fazer isto, que o parque abre às 10. Era isto que querias, não era? O parque abre às 10, ok, era isto que queres fazer, não é? Pois. Estás todo contente, pronto, então vamos gravar assim. Mas eu não me consigo... várias vezes que eu assim... Eu não me consigo mexer. Depois só vias o gajo do som a rir, assim, corta, o que é que se passa? Pai, ele está todo gelado, ele não se consegue mexer. Pai, estás numa prainha a nevar. E depois eu assim, isto está a ver, não se vê. Não vês tu? Eu não me consigo mexer. E depois as pessoas dizem, então gostaste do Parque da Disney? Nunca mais quer ver aquela porcaria à minha frente. Isto até às 10 da manhã tinhas de fazer uma série de reportagens, de programas. Depois o parque abria às 10, todos contentes, com as famílias todas, e ias tu assim pensar, o que é isto, meu? É que também há esse choque, às vezes muito não é traumático, mas é forte. Não, mas é um choque. Espera aí, a televisão é isto. Pois, a imagem é isto. As pessoas dizem, adorava fazer televisão. Não, também há madrugadas, há frio. É trabalho. E depois é tal coisa, é lidarem com as tuas emoções, e de repente estás tu todo chateado, estás cheio de sono, estás assim, mas tens de fazer um programa para crianças com um sorriso orelha a orelha. E aí é que tu consegues, ou ultrapassas isso, ou então passas o tempo todo a chorar. Aquilo dá-te conta dos nervos, tens o produtor aos gritos contigo. Cala-te, faz, agora! E tu, então mas não te podes estar o tempo todo a enganar, faz! E tu, aquilo dá-te conta, e tu, então não podes, tens de, ou queres seguir isto ou não queres. E separam-se as águas, ou tens estaleca. Exatamente, tens estaleca e a tua vocação é essa. E então aprendes, acima de tudo, aprender. Aprendi muito, eu estou sempre a aprender hoje em dia, com colegas, com novas equipas, estás sempre a abrir a moto, a sacar-te a mama. Lá está. É possível sacar uma mama. Lá está, eu fiz a mesma coisa também e não teve o mesmo resultado. São quase o mesmo tamanho e não teve o mesmo resultado.
Portanto, é maravilhoso. Eu aprendi muito naqueles 2 anos da Disney, aprendi muito mesmo. E o que é que fizeste a seguir? Que eu não me recordo. E a seguir, tu pensas, bem, agora estou lançado. E tive 3 anos sem fazer nada. Pensas, bem, vou parar agora uma telenovela. Então tiveste aquele drop. E daí sim também tens o choque desta profissão, que é então, e o produtor dizer, olha, pronto, a RTP cancelou os programas, muito obrigado, ficam estes, são mais uns tantos que estão feitos, estão pagos, e cá nos encontraremos. Até breve. E tu pensas, ok, então passa-te ali 1 mês, 2, tens um carro para pagar, e de repente, peraí, ainda na altura estava em casa dos meus pais, mas tive de vender o carro. Se soubesse o que sei hoje, não vendia. Sim. Mas pensas, tenho de vender o carro. E vendi o carro. Foi uma estupidez, mas vendi. Na altura tinha um 106, um Peugeot 106, Rally. Comprado vamos falar nisso, porque temos aqui um cromo. Mas depois tu aprendes a cena da humildade, depois deixas de andar de Peugeot 106 Rally preto novo e passas a andar com um Talbot Samba de 86, lá está. E de repente as pessoas assim, então, o carro, não gasto de televisão. Tive de vender. E depois aí também separas os amigos que andavam contigo no carrinho para os amigos que agora estão tipo, tu vais nesse carro, vou, e o que é que me interessa? Pronto, mas tu chegaste a deslumbrar-te com a televisão nessa fase? Sim, na fase inicial do Clube Disney, sim. Na fase inicial do Clube Disney. E aquilo passava uma vez por semana? Ao sábado de manhã. Às vezes estava no Jumbo, no Pão de Açúcar de Cascais, estava no Jumbo, de repente estava a dar aquilo na RTP, então punha-me lá ao lado da televisão. É estúpido. Tu estás a dizer isto pela primeira vez. E então estavas numa de... Sou eu. Apetecia-te dizer. Mas davas ali a olhar a fingir que estavas a comprar as televisões que estão a dar o programa onde tu estás. E passavas e para a frente e para trás e chamavas a senhora, desculpe, esta televisão já aqui, o preço disto. Pois assim, olha que engraçado. E ela assim, pois, olha, o que é que precisa? Precisa de preços? Eu, sim, sabe que... Pronto, e depois começa a pensar que isto é estúpido e deixas de fazer estas parvoíces. Esse deslumbramento eu acho que toda a gente acontece. Toda a gente acontece. Acontece toda a gente. A mim aconteceu-me e mente quem disser o contrário. Sim. Não é? É giro seres reconhecido na rua, não vou dizer que não é bom. Primeiro, as pessoas neste país e até agora reconhecem, também dizem, é aquele palhaço da televisão. Pronto, também já tive isso, é normal. Mas tens as pessoas que vêm dizer, olha, gosto muito do seu trabalho, tenho pena que você não apareça mais. Há uns que me vêm todos os dias, mesmo que eu já não apareça durante 1 ano. Mas as pessoas têm uma boa reação comigo e com o teu trabalho, é muito bom. Isso para mim é o melhor. E é mesmo o melhor. Claro que o dinheirinho sabe bem. Claro, tem de viver alguma coisa. Pronto, mas esse reconhecimento, quando vem um genuíno obrigado e uma admiração. Sim. E hoje em dia com as redes sociais que dizem parabéns, farto de rir consigo. Agora estou lá no programa de rádio na Antena 1 com o Manel Marques. Estás há uns valentes anos. 12 anos. Se não é dos programas mais antigos, se calhar deve ser. De humor na rádio. E as pessoas, às vezes na rua, eu assim, tudo bem, assim, eu gosto de o ouvirem no Portugalex. Pronto, isso aí é maravilhoso. É maravilhoso. Todo esse amor que tu tens na rua, para mim, vale tudo. Digo dizer assim, não te pagamos, mas tu tens reconhecimento na rua. Sim. É maravilhoso. Claro, isso... o reconhecimento não paga depois as contas. E é fixe ganharmos o dinheirinho. Isso é verdade. Agora trabalho numa coisa que eu adoro. E isso é mesmo o maior privilégio. Privilégio muito grande. É o maior sucesso que tu podes ter. É ter o privilégio de trabalhar naquilo que gostas. E se puderes ganhar com isso, e bom dinheiro, melhor ainda. Mas agora estás a ver, passei aquela fase de. Como é que foi esses 2 anos? Essa travessia do deserto, como é que 94, aquilo acabou em 96 e depois fiquei sem televisão, fiquei sem fazer televisão, não é? Ficas a pensar, bem, agora o que é que vai acontecer? E então, entretanto, fiz um casting e fiquei no Contra-Informação. Também uns meses depois. Contra-Informação, onde tu vais fazer vozes. Pronto, junto com outros colegas, mas pensas, vem da televisão. Era cara? Sou atora, era cara. Eu sou da televisão. Não, está bem, ninguém quer saber disso, porque tu vais fazer vozes para uns bonecos. Pronto. Tu nessa altura já sabias que tinhas essa valência? Eu já tinha feito muitas reportagens, muitas coisas na Disney com isso, porque o realizador também aproveitava isso, que era bom, e os americanos na altura, quando foi o caso, ficaram contentes. Este gajo faz voz, é bom, é porreiro, faz uns bonecos e tal, não sei o quê. E isso foi muito bom, fiquei no Contra durante muito tempo, até fazer outro programa em televisão com imagem ou castings ou tal, ou coisa, fica no Contra-Informação. Um mítico Contra-Informação. Fica lá 8 anos. Esse programa continua em outros países? Possivelmente sim, não é? Eu não faço ideia. Aqui foi um tremendo sucesso. Foi. E há quem diga que faz muita falta. Sim. Porque era uma forma de crítica política, social. E havia políticos que só eram conhecidos pelos bonecos. Exatamente. Era impressionante. Lembras-te das vozes que fazias?
Claro que fazia 18, mas agora não te sei dizer, depois não te sei dizer assim todos. Depois fazia o Rodrigues dos Perantos, era o Rodrigues dos Santos. Fazia uns tantos lá e era muito giro. Depois também os bonecos, fiz uma vez no telejornal mesmo, na RTP, com o verdadeiro e com o boneco. Tinha umas coisas engraçadas. Depois as festas com os políticos, onde eles depois diziam: o boneco é muito feio. Mas queixavam-se Manuel Maria Carrilho fazia o Sarilho, Manuel Maria Sarilho. Depois ele falou: o boneco é muito feio, é horrível, o boneco é muito feio, não tem nada a ver comigo. E tu dizes, não tinhas nada a ver com isso. Isto é uma caricatura. Eu só faço a voz. E vocês depois puseram-me a falar, você é a voz, pede-me a falar assim. Eu não falo assim, percebe? E depois, mas é uma caricatura e tal, pode ser. Mas normalmente eles gostavam, ou fingiam que gostavam. Eu acho que havia ali. Tinham que entrar no jogo, tinham que fazer de conta que. Sim, fair play. Muitos gostavam mesmo. Mas depois havia uns que. Aquele sorriso amarelo, olha que engraçado, muito interessante. Quanto é que custou o boneco? Para o comprarem para aquilo. E para o queimar. Vamos às perguntas dos patronos. Temos aqui algumas. Paulo Rodrigues: olá, Machadinho. Conta aí a história com o professor Saraiva do Caralhinho, já que estávamos a falar disso. Oh, meu Deus! O que é isto? É das suas imitações mais populares e que tu usas recorrentemente. Agora já menos, pois. Porque infelizmente o senhor já não está connosco. Mas era muito engraçado. E eu tive a sorte de fazer isso até ao pé dele. Ele gostava. Mas numa vez, num programa do 1, 2, 3, 1, 2, 3, com a Teresa Guilherme, a ideia era dos sketches, ele entrar e eu entrava ao lado, vestido como ele, pronto. E a Teresa falou com ele, e na altura: professor, o António Machado vai entrar aqui, percebe? Vai entrar aqui ao seu lado, vai entrar aqui ao seu lado, vai falar consigo, percebe? E ele assim: Teresa, não me leva a mal, mas eu já tenho 45 anos de televisão, não vou agora entrar em palhaçadas. Assustador, porque tu fazes isso tão bem. E depois, ele assim: não, mas é que não sei o que e tal, explicar, mas ele disse-me: olha, não me leva a mal, você se quiser, ele a ti. Sim, vai a Palmela e faz-me lá essas imitações, mas na televisão não. E eu percebi. Pronto, disse: tudo bem. E a Teresa a insistir: professor, mas não há problema, porque não sei o que. Ele: não há problema, caralhinho. Tu ouviste a palavra e eu fiquei assim. Na altura eu estava um bocadinho mais atrás e olhei para o produtor e para o Henrique Dias, que escrevia os textos, e eu assim: ele disse caralhinho. Ele disse não disse nada. Depois estava o pessoal: não disse, não, desculpa, mas disse, começámos todos a rir. E a Teresa ia morrendo. E depois no fim, quando ele entrou, falou, foi entrevistado e depois entrei eu. Ok, não houve, portanto. Não, ao mesmo tempo não, eu percebo. Sim, claro. Tens de respeitar a peça. E pronto, foi giro, só o poder, estar ali naquela. Só o poder de ouvir caralhinho da boca do professor Emmanuel Saraiva. E tu ficas assim: ele não disse isto. Não, a tua reação é: parecia que ele tinha dito. E depois ele disse. Estava tudo a rir. Depois a partir daí foi a tarde toda a dizer isto. Imagino. O caralhinho. Assim, não sei quem é o caralhinho. Foi maravilhoso. Eu estive com ele uma vez, eu entrevistei uma vez no Alta Voltagem. Foi das primeiras entrevistas que fiz na vida. Eu fiz alguns eventos para empresas onde ele era um dos oradores e ele fazia uma coisa, fez-me várias vezes. Eu vinha assim: olha, sabe que a Dona Urraca uma vez te disse, ou não sei quantos, não sei o quê. Começava, e tu pensavas assim. Ele fazia a contar a história. E eu assim: agora vou ter de estar a levar com esta história, não sei o quê. E depois entrava alguém na sala, ou alguém que também ia fazer connosco, não sei o quê. Assim: olha, estava a dizer a Dona Urraca, não sei o quê, não sei, e tu? E agora somos dois. E depois, quando ele ia falar, dizia: bom, eu não tenho nada preparado. Só me lembrei uma vez que a Dona Urraca, não sei, o tipo estava a ensaiar connosco. Eu disse: o homem é fantástico, pá. Ele ensaiava connosco para ver, para ver a sua reação, exatamente. Para ver se não se enganava. E depois fazia aquilo com uma pinta de ficar assim. Bom. Sim, senhora. O velho, olha o velho esperto. Professor mesmo à série, pá. E ele tinha muita graça. Ele tinha muita graça a fazer isso, pá. Era impressionante. Eu apanhei várias 2 ou 3 vezes em eventos, ele já percebi qual era o esquema. O esquema, porque ele vinha sempre com as tá bom, a história. Você é ator, né? Sim. Já tinha visto para aí umas 300 vezes. Já. Também vai fazer aqui. Vou fazer aqui umas imitações. Que engraçado. Tal. Olha, quem gostava muito de imitações era a Dona Urraca.
Eu não sei se já disse esta história, mas começava. Era maravilhoso. Contra-informação. Acaba. Estamos a falar da tua carreira. Isto é uma entrevista de carreira. Não, durante o Contra-Informação, foram 8 anos, não é? 8 anos. Ainda apresentei um programa chamado Santa Casa. Ui, espera tudo. Eu lembro-me disso. É verdade. Eu lembro. Foi com a Cernela? Não, com a Sónia Araújo. A Sónia Araújo. Como é que eu posso estar a confundir a Cernela com a Sónia Araújo? Não podes. E com a Manuel Luís Gosto. Exatamente. Aquilo durou muito pouco tempo. Durou um bocadito. A sério? Para mim, ainda durou mais 4 programas que o Manel na altura não quis fazer mais. E só não durou mais porque eles decidiram que não. Aquilo era em direto, não era? Era direto. Também era um sufoco. Era um sufoco bem bom. Isso foi, estás a ver? Eu acabei em 96 de televisão e só fiz aquilo em 99. Aquilo foi 99. De repente aparece outra vez na televisão. Aparece na televisão, todo contente. E aquilo era um horário nobre, porque ele era sábado, em direto, sábado à noite, ou sexta ou sábado. Mas era horário nobre, sim. Com a extração do Totoloto e do Euromilhões. Não, o Euromilhões acho que não existia. Do Totoloto. Sim. Então aquilo tinha lá os tipos mesmo do governo Santa Casa, Santa Casa, uma coisa à séria. E eu estava lá, a minha personagem era eu, apresentador, mas pronto, com alguns momentos, fazer o Dom Duarte, fazer umas imitações, não sei, umas coisas engraçadas. Falava com muitas bandas que ainda hoje os conheço, eles lembram-se dessa altura, sim, bailarinos e tudo, e atores, foi muito giro. Na altura foi muito giro. Mas aquilo era complicado, porque primeiro era direto e depois não podias sequer estar a passar por cima do Manel. O Manel era o apresentador daquilo. Mas muitas vezes aquilo tinha uma autoria. Nem que eu quisesse. E depois aquilo tinha uma autoria do programa que me dizia: pá, tens de meter, pá, tens de fazer aquilo, tens de falar com. Lembro-me de uma vez estar o Nicolau Breiner e o Manel a entrevistá-lo, não sei o quê, e eu a passar por cima dos cabos e das coisas. Nicolau, já agora, Nicolau, aqui há um tempo fez uma personagem, não sei o quê, assim, e ele: sim, filho, olha, foi, não sei o quê e tal. E isto. Parecia que estávamos ali numa luta e não era eu também a tentar tentar não ser, não estás ali à espera que te chamem, o que é bonito, mas por outro lado não podias também estar a fazer, e isso também lá está, sempre a aprender. É sempre a aprender, tens toda a razão. É tramado. Isto, a apresentação partilhada há sempre ali uma luta de egos. Sim, sempre, mesmo que não seja, mesmo que não exista. E eu longe, anos-luz do Manel. Sim, como é que tu vais impor? Agora não podias. É uma fronteira muito tenue, não é? De repente ele pode levar a mal. E os atores assim: tu tens de estar a fazer aquilo. Mas eu não posso fazer uma coisa dessa. Não vais interromper o Gocha meio. Tu não estás a fazer o quê? Estás a fazer o quê? Mas sabes que. Eu era o desenho animado ali no meio. Mas o desenho animado tem que encontrar o seu espaço, não é? É verdade. E olha, uma das coisas que eu acho que nunca disse isto a ninguém, estou-te a dizer aqui. Muito obrigado. Vi uma vez uma crítica ao programa, a dizer que o programa que era uma chachada, que era muita confusão, que era não sei o quê, que não era muito bom, e o António Machado tem espaço para ter o seu programa, mas ali não funcionava. E nunca ninguém pegou nisso. O que pegaram foi: estás a ver como ele não funciona aqui? Vamos correr com o homem. E não, ele tem espaço. E na altura era um crítico, já não lembro o nome dele, que era um crítico muito severo, muito. Eu pensei: o homem vai-me cilindrar. E ele diz: o rapaz safa-se, tem jeito, mas aqui não. Podia ter um programa para ele, mas aqui não funciona muito bem. Pronto. E tu pensas, a partir disto vais ter. Não vais. Aprendeste. E vais fazendo as vozes no Contra. E o Contra, claro que era muito bom, mas vai-te pondo colado aos bonecos, colado às vozes dos bonecos. E quando vais a castings de séries e de novelas e o que se for, e tu és o quê? Eu sou ator. Tu não és aquele dos bonecos. Faz a voz, não sei do quê. És a voz dos bonecos. Não és ator, és um gajo que faz vozes. Pronto. E isso ninguém te explica. Sim. E tu estás 8 anos assim. E depois tens de andar a partir pedra para te considerarem como ator, para fazeres trabalhos de ator. E de repente estás a ir para o outro lado, estás a ir para outra linha. Está aqui que não é nada mau, não é mau, só que não podes estar. Não, mas estás condicionado. Estás condicionado e o que eu devia ter feito era: estava mais 1 ou 2 anos no Contra-Informação, em vez de estás 8, estás 2 ou 3. E tomates para isso. Depois. E tomates para sair. Não, e porque ninguém te explica, ninguém te diz: olha, é melhor que tu saís. Eu não tinha agente, agora tenho a Lisbon Artists, mas na altura não tinha agente nenhum. Portanto, pensas que estás a fazer bem. Vais aos castings e depois assim. E está aqui um claro exemplo que és vítima do sucesso, ou seja, vítima do sucesso do teu trabalho e do trabalho do programa. E uma das perguntas que me faziam, e foi o que tu fizeste agora, como é que tu achas que te chama? Ator? E era isso que era difícil quando era entrevistado ou quando entrava num programa de qualquer televisão e punha o António Machado. Depois, olha, que és ator, imitador, o quê? Eu.
põe canalizador, põe uma coisa qualquer. Eu fiz a pergunta em jeito de provocação. Porque naturalmente eu sei que tu és ator. Não, mas isso era muito difícil. E que vais aos castings e depois assim, mas isto, olha, que isto é para uma série. Eu sei, como ator, sim. Se for ver o currículo, tenho um curso do IFIC, quer dizer, não sou propriamente. Sim, mas está mais ligado às vozes, não é? Bonecos. Eu, não. Imitações, sim, mas faço outras coisas. E é tramado. Eu percebo, e pá, naturalmente tens razão, condiciona, mas por outro lado, também te digo uma coisa: aquilo que tu fazes é tão específico e tão difícil de fazer. Sim. Porque atores, pá, há muitos. Pá, uns melhores, outros piores, mas imitadores com a tua capacidade, não há muitos. Não havia muitos. Pá, então na tua altura, pouquíssimos, não é? Sim. Portanto, é quase um. Era bom, era bom por um lado, claro. Condicionava-te, mas tornava-te também numa elite, não é? Sim, mas depende de onde é que estás, no que é que o mercado, onde é que o mercado está. Sim, e tu não conseguias ver as repercussões, só viste isso mais tarde, não é? Sim, só tu não aqui muito ligado, aquilo estavas todo contente, ias gravar o Contra-Informação e ias para casa. Sim. E vivias ali, pronto, vivias daquilo, de vez em quando ia fazer uma participação, fazia muita publicidade de televisão, de anúncios, e eventos para empresas também. Fazia muita publicidade de rádio, de voz, vozes de rádio, vozes também, como é que se chama, em filmes de desenhos animados. Mas a parte que eu queria, que era de ator, de entrares em cenas para rir, de lá está a trabalhar com o Herman, trabalhar com este ou com aquele, foi muito tempo depois. Eu, por acaso, foi em 2002 é que fiz a Fábrica das Anedotas com o Fernando Mendes. Começas a ser considerado também um ator. Sim. Mas o normal era tipo António Machado em baixo, imitador. Pronto. Mas é aquilo que estávamos a falar. É tramado. É tramado e é preciso ter tomates para dizer que não. E neste caso, mas largares. É perceberes que aquilo que está a fazer mal. Está a fazer mal. Porque o dinheirinho sabia bem, né? Claro. Chegar e tal, está aqui, está certinho. Mas não dá para fazer isto várias coisas ao mesmo tempo. Querias tu. Mas não. Mas não, e depois estás a ir a casa e depois nem te chamam sequer para novelas, não te chamam para séries, porque tu és uma voz dos bonecos e é tramado. Mas é que isso até não te devia condicionar, porque se tu és uma voz, a tua cara não é conhecida. Entendes? Depois as pessoas sabem, porque o público não sabia. O público ia-te ver, a maior parte deles não reconheceria. Esta cara pertence à voz do. Não, pois sim. Sabiam lá eles. Enfim, mas já passou. Outra pergunta. Beatriz, isto é muito estúpido. Oh my dog. Qual foi a primeira pessoa que admiravas? Boa pergunta. Que conheceste pessoalmente? Isto porque imagino que a primeira vez que se aperta a mão ao Herman ou a alguém do Olimpo como ele, tínhamos que nos controlar para não ficarmos só em modo avião. Boa pergunta, Beatriz. Belíssima pergunta. É verdade. Olha, a primeira pessoa assim que eu conheci, eu já tinha conhecido algumas pessoas conhecidas, algumas pessoas conhecidas, é bonito. Já tinha feito alguns trabalhos ao vivo. Mas a primeira pessoa que eu assim, o Herman era assim o meu ídolo na altura também, claro. Ainda é um bocado, mas na altura conheci o Zé Pedro Gomes, porque tive lata, lá está, os chamados tomates, e peguei numa cassete com algumas coisas que tinha feito da Disney e tal, e fui entregar-lhe a casa. Ele, como vivia ao pé de mim, vivia em São João de Estoril, vivia ao pé de mim, e cruzava-me várias vezes com ele na rua, e uma vez tive lata e fui à casa dele, bater-lhe à porta e dizer: olá, tudo bem, não sei o que. Ele, o Zé Pedro, como tu sabes. Sim, a ser Zé Pedro. E ele todo chateado que os canalizadores não tinham chegado, e os gajos das obras aqui diz tudo bem, tal, eu sei, ok. Eu disse, olha, a minha ideia é uma cassete VHS com algumas coisas, não sei o quê, para o Herman, que ele estava no Herman Enciclopédia. Sim. E ele assim, eu não gosto de cunhas. Mas eu vou ver o que é que estás a ver. Logo. Mas vai lá, não correu comigo, pronto. Mas disse, eu não gosto de cunhas. Deu uma chapada? Não, não é questão física, não. E ele basa, vai-te embora. Não, eu não gosto de cunhas. Mas vou ver e tal, não sei o que. O máximo que pode acontecer é ele dizer que não quer nada a ver, não quer nada disto, pronto. Eu disse, ok, mas se puder falar com ele, está bem, então, aparece na Edipim, nos estúdios da Edipim. E apareci, e tive ali que tempos para falar com ele. Lembro dele estar no bar, sentado no bar, assim de costas, e eu andava para trás e para a frente. A ganhar coragem, a ganhar depois. Assim, olá, estás bom? Tudo bem? Não, depois tratas por tu, tratas por você. Depois assim, ai meu Deus, isto estás a ver, 98, 99, por ali. Depois assim, eu tinha 25 ou 26, e tu, ai meu Deus. E depois ele, de repente, eu lembro-me tão bem dele estar no bar e de repente olha para mim. Ficámos de falar, não foi?
Então andei lá me vou, porque estivemos a falar. Ele disse que não podia pôr na equipa com os atores que eram conceituados, eram grandes atores, mas também não podia pôr como figurante, porque eu já tinha trabalho, já tinha trabalho como ator. Eu disse, pá, vamos ver o que é que acontece. É bom ter essa ligação connosco com o Contra-Informação, porque era das produções fictícias. Ele também fazia. e é bom ter essa ligação, mas não podemos fazer. Está bem, meu querido, vamos falando. Está bem? Pronto. E foi sempre essa. Mas ele foi simpaticíssimo. Foi educadíssimo, muito simpático. Não foi. Porque tu podias ter conhecido um contexto profissional, mas não foi. Se eu soubesse o que sei hoje, tinha insistido. E achas que conseguirias? Acho que sim. Acho que tinha insistido para ir às gravações. Se soubesse o que sei hoje, tinha ido na mesma às gravações. E chateava o Zé Pedro para lá estar, sabe? Só lá estar. Porque isto também funciona um bocadinho. Funciona completamente assim. Tu vês assim, o esforço. Este gajo está a ser proativo. Tipo? Não, e está. Pois é. E depois de repente, olha, vai ser preciso aqui um gajo que não sei o quê. Olha, já este. Queres entrar, fazes não sei o quê. Exato. Dizer. E é chamada ser proativo, é ir à procura de não estarmos. Isto eu farto de dizer isto aqui. É muito importante. Quando me pedem um conselho, como é que eu consigo ir para a televisão ou consigo ir, não sei. Eu digo sempre também formação. Formação. Tem de ser. Que eu não tenho. Não, mas também uma coisa que é ser proativo. Mas tu foste proativo. Ser proativo. Bom, se há gajo proativo aqui, é ir à procura. Também assim. Ir à procura. Batalhar, ser audacioso, não ter vergonha, como tu não tiveste. Nada. E fazer tudo. Está disponível para tudo. Para tudo. Eu fiz figuração numa novela. Fala-me disso. Já não me lembro qual era a novela, mas na altura não me lembro. Foi a Ana Brito e Cunha, disse: olha, eles estão a precisar, não sei o que. Pronto. Vamos a isso. E o que era agir é que depois estavas num grupo de convidados numa festa e de repente os gajos olhavam para ti e punham-te outra vez. Pois, e punham-te noutro grupo, na mesma festa. Então, às tantas estás num grupo e estás noutro grupo. Portanto, isto tinha graça. Este gajo tem o dom da ubiquidade. Está doido. Em todo lado. Mas como já tinha alguma estaleca de televisão, não tinham de se chatear comigo. Estás a ver assim? Pá, tu e tu, para ali. Olha, não podes só olhar para a câmara. Sim, e tu sabias perfeitamente. Não era aquilo, claro que não era para mim, mas pronto. Também é bom passares por aquilo. Se bem que o mundo dos figurantes. O meu primeiro trabalho foi servir às mesas num bar no Estoril. E é bem feito. Estás a ver? É aquela ideia disso. Eles pagam, não? Deixa lá ver o que é. Mas muito antes de. Assim, 91. Muito antes de tudo, de cursos e tal. Mas não tinha trabalho, tinha acabado o liceu e depois penso, deixa lá ver. Falas com amigos da minha mãe, pessoas, olha, precisam de um rapaz para uma pessoa, para um. Não é um rapaz, é uma pessoa. Precisam de uma pessoa para o Pickwick, no Estoril, na rua da antiga polícia. Não, noite de carnaval. Ele não tem ninguém, bem, bora. 16 mesas. Um gajo que nunca tinha formação nenhuma, lá está. Zero. Por isso, lápizito, coisa, olha, isto é aqui, isso aqui, café não há, a máquina está variada, portanto, se pedirem café não há. Pronto. Noite de carnaval, entra-me um casal, bancaram-se, muito simpáticos, disse, olha, peço desculpa, é o meu primeiro dia. E ele, não faz mal, olha, quero isto e quero isso. E eu, porreiro, fui à mesa, olha, quero isto e isto, muito bem. E eu assim, tranquilo. De repente, noite de carnaval, tens, 20 ou 30 pessoas de repente a entrarem com bisnagas, onde levei cerveja, levei com tudo e mais alguma coisa, e saíram 2 mesas sem pagar. Porque tu vais. Pois é, aquela coisa. Estão todos mascarados, nem sequer sabes. Foi a enfermeira, de repente veio uma bruxa e o gajo do bar assim: olha, a mesa 7. Eu, estou a mesa. Ok, bazaram, já percebi, deixa estar, tudo bem. Então, mas a mesa. Não, já foram. Acontece. E podia ter acontecido contigo ou com outra pessoa. E depois foi outra coisa que era: tu tens aqueles gajos que são porreiros, mas tens os gajos que veem que tu estás completamente perdido e ainda te tratam mal. Que é, olha, anda cá, a Coca-Cola não é assim, a Coca-Cola é com gelo, pois. Tratam-te mal. Eu disse, desculpe. Depois eram os outros que diziam, olha, para assim, com gelo, faz batatas fritas. Eu, está bem. Eu disse, não percebi nada. Chegas ao balcão e o gajo olha para aquilo assim, o que é isto? Não sei o que é com batatas fritas, mas é um whisky. E 4 cafés. A máquina não funciona. Pois é, lá vais à mesa. Foi a tua única experiência ou tiveste mais? Foi a única. Foi a única. E depois ele perguntou-me, no fim da noite, queres continuar? Não. Já a chorar. Em posição fetal. E ele assim, isto não é assim todos os dias. E eu, assim, mas. Então foste escolher a pior noite, caralho. Foi. Sei lá, Quer dizer, não foste escolher. Não sabes. Foi que está bem. E ele disse, queres
queres. Não, nunca mais na minha vida. E prefiro fazer figuração. Vou fazer figuração, vou investir na figuração. Depois passei pela figuração, passas por tudo. É bom. Claro que é bom. Primeiro aprendes a respeitar toda a gente, não que eu precisasse, mas respeitas toda a gente. E só vês o importante que isso foi passado um tempo. Exatamente. Não é? Na altura é uma cena traumática, foda-se. Para que depois, nisto? Mas depois reconhece, olha, ainda bem que passei por ali. Exatamente. E acima de tudo dás valor a toda a gente. E toda a gente no seu serviço tem os seus nunca mais trataste mal. Nunca trataste mal. Também nunca tinha tratado, mas respeito muito. Sim. Muito. Porque quando às vezes vês, o empregado vem ali, cai tudo para o chão, tu vês a cara das pessoas. Pois é, de indiferença. Uma indiferença total. Que é tipo. Está bem. Da palhaço. Não há um mínimo de empatia. Ganda totó. Tem pessoas que se levantam, eu sou dos que se levanta para ajudar. Sim. E as pessoas dizem, não, deixa estar. Depois ficam os amigos a olhar assim, olha-me este, está armado em coisa. Não, faz mesmo ajudar, porque aquilo é difícil. Claro. Então para a pessoa que tem aquela, que para o restaurante todo para tirar com aquilo para o chão, é horrível, é uma sensação horrível. Começas a pensar assim, agora o patrão vai mandar o gajo embora. Isso fosse eu. Eu quando vejo alguém que me está a servir com estagiário, eu sou particularmente. Eu sou fixe, acho que sou um gajo fixe, mas sou muito paciente. Porque fico quase tão nervoso como a pessoa. Não quer que essa pessoa fique nervosa, estás a ver, por estar a estagiar e não saber como é que se mexe na máquina registradora, não sei o quê. Eu tenho toda a paciência do mundo. Sim, exatamente. E depois também tens o outro lado, também tens empregados palhaços, não é? Isso vem em nome de. Isso é péssimo. Então. Isso e tu ficas assim. Como é que tu reages a essas pessoas? Lá está. Eu também foi uma coisa que eu também uma vez tu disseste, que é, um gajo já tem 40 anos, não estou para estar a aturar certas porcarias. De gajo agarrarem-se não sou um maluco na rua, também tens de ter calma, tens de ter respeito. E estás a comer e tens um gajo assim, quer mais um guardanapo? Sim, queria mais um guardanapo. Queria ou quer? Mais um imperial? Depois tratam por tu e depois ficas assim, Pois é. E é pacadas nas costas. Pacadinhas nas costas, tinta, olha, aquele teu amigo que não sei o quê, um dia tens de levar para a televisão que eu também sou muito maluco, já não estás a. Já estás a comer assim, muito bom, isso não estás, obrigado. E depois já começas a pensar, vou começar a ser estúpido e o gajo vai começar, olha mesmo, agora está mal. E não, é porque também passaram para o outro lado muito rapidamente. Isso também é chato. É chato. Também não acontece muita vez, mas quando acontece. A mim cada vez menos, devo dizer. Eu acho que esta barba também ajuda. Quando era mais novinho. E tu fazes um olhar assim de. Faço o olhar fedido. Fuck you e. Ou o olhar gay também funciona. O olhar gay também funciona. Às vezes pode ser contraproducente. Ou então não. Ou não. Então senta-se no colo. Dos meus. Senta-se no colo. Eu sabia. Olha, é giro aqui o Zé Ninguém perguntar. O Zé Ninguém. Muito bom. António, como é que é ser filho do Tony? Há pouco falaste do Zé Pedro Gomes. E como é que as coisas são, não é? Não sei quantos anos mais tarde, depois de bater à porta, literalmente, do Zé Pedro Gomes, estás a trabalhar com ele? Estou a trabalhar com ele. Já tinha feito uma ou duas peças com ele. Sim, mas aqui numa peça especial, com ele mesmo. Com ele e uma peça uma sequela dos filhos. Fala-me disso. Olha, foi um convite fantástico. Foi um presente mesmo. A Sandra Faria da Força de Produção disse, olha, queres um presente? E eu, sim. Eu ia fazer o Filho da Treta. E eu, ai Jesus, por acaso não me caiu muito a ficha de início de perceber o que era o nível de responsabilidade. Sim. Percebes, mas não estás muito a pensar nisso. Mas depois começas a pensar assim, eu vou ser cilindrado, de repente tens as pessoas, os teus colegas a pensar assim, como é que tu foste aceitar uma coisa dessa? Não aconteceu, mas indiretamente. Diretamente, sim. E quando foi da estreia das coisas, os jornalistas e aquela malta antes dizem, como é que é substituir o António Feio? E eu, calma lá. Eu não estou a substituir ninguém. Sim, não, substituir no palco. Não estou a substituir no palco. Isto é o Filho da Treta precisamente por isso. Eu não sou o Tony, não estou a substituir, a fazer a mesma personagem. É uma personagem diferente, nem sequer falo como ele. Portanto, aí estava salvaguardado. E depois é uma personagem de uma geração diferente. Vou ser o filho, supostamente o filho do Tony. Que depois, para quem viu, depois acaba por ser o do Zezé. Pronto, estás a ver? Portanto, estava salvaguardado. Agora, sentias de início, depois durante os ensaios, pensavas assim: será que isto vai funcionar? Será que dos 3 meses no casino só estou 2 semanas? Mas quem via dizia, isto é giro, funciona. Funciona muito bem. Pronto, outro espetáculo. Na estreia foi muito difícil. Lamento informar, mas como tu sabes, é impossível igualar aquela cumplicidade que ele tinha com o António. Claro, completamente impossível. Claro, mas consegui ter. Ao princípio da peça, começas a peça e tens 10 minutos para conquistar aquele público que está numa de não, este gajo não é. Não coisa. Olha, até que coisa. Sim. E depois acabam o pessoal todo a bater palmas e todos contentes. Mas é muito difícil.
Mas safaste muito bem, meu caro. Muito bem. Ainda bem. Deu na televisão há pouco tempo, não deu? Deu no início do ano. Eu vi ao vivo e vi depois depois na televisão. E já estava completamente diferente de como estava. Primeira vez que te viste? Sim. Não, a gente já tinha visto quando estivemos parados durante 1 ou 2 meses de verão e gravaram e então nós vimos. Mas não gravaram desta maneira. Não. Assim não. Ver na televisão é outra coisa, não é? E é muito giro. Não está uma cena... É um orgulho muito grande, uma honra muito grande. Mas depois é aquela coisa de... se o António cá estivesse, ia gostar. Eu acho que ia gostar. Nenhumas. Agora, se ele estivesse cá, eu não estava lá, não é? Ou então até podia acontecer. Até podia acontecer o trio. Exatamente, é? o filho, aparecer um filho. Exatamente. Que não se perceber de quem é, de qual deles é que é. Era possível. Perfeitamente possível. Cláudio Rocha, boas aos dois. António, se não fosse ator, o que gostaria de ter exercido profissionalmente? Ou seja, qual era a sua profissão de sonho quando era mais novo? Eu, quando era mesmo pequeno, era médico, mas isso depois nunca tive jeito para isso. Gostava, mas não era a minha cena. O que eu queria ser, e que já consegui fazer algumas coisas, é piloto de automóveis. Vamos então começar com essa conversa. Isso é que era a loucura. Se há cromo dos ralis e da velocidade, infelizmente, não consigo fazer ralis. É este menino. Não conseguiste fazer ralis? Consegui, mas os ralis são muito difíceis a nível de orçamento. Precisas do dobro do orçamento que seja para fazer um troféu de velocidade, e é muito mais difícil porque tens de levar o carro para não sei para onde, e depois tens um fim de semana a treinar e o outro fim de semana de rali. Epá, esquece. Explica-me lá giro. Adorava. Como é que meteste nisso? De onde é que surgiu essa? Eu confesso que eu sou estou nos antípodas. A velocidade para mim não é fixe. Não curto. Andei de moto durante muito tempo, mas não. Já deixaste? Já deixei. Porquê? Porque é perigoso. Sustos. Porque gosto de viver. É uma cena que eu curto. É viver. Estar vivo e inteiro. Estás a ver? Okay. Andar, dançar, curto. Estás a ver? Sim, tu és um dancer. Sou um dancer. Preciso destas ancas soltas. Mas aconteceu-te muita chatice? Tive de quedas. Não é nenhum acidente grave, mas quedas. De que te partiste, magoaste e tal? Magoei um bocado e pensei, se isto fosse de outra maneira. Porque também... a moto é complicada. Eu gosto de motas também, não gosto tanto como gosto de carros. Sim. E tenho vindo a aumentar o bichinho da moto, o que também quem anda de moto diz que é perigoso. Um gajo com 40 anos acha que é o maior. Pois é. E eu nem tenho carta de moto, portanto a minha ideia era ter uma 125 só para dar umas voltinhas, mas que podes chegar a um cruzamento, não vem ninguém e babum, e depois é assim, esfolei o cotovelo, ou então ficas numa cadeira e pensar assim, que estupidez. Isso é a única razão pela qual eu ainda tenho muito medo disso. O carro sempre estás mais protegido. Sim, claro. Agora, tu és maluco para andar de carro em altíssima velocidade e por cima de fazer ralis. Mas no autódromo de Estoril. Ou nos autódromos em Portugal, não na estrada. Quando tinha o 106 também, quem é que não conhece? Com 19 anos, estás a ver? Ali era 21, tinha 21. Ias aos quantos? Era maluco, 2 pintores e tal. 2 pintores? 200? E o carro também não dava mais a descer. Mas aquilo era giro, os picances e tal, pronto. Mas também não. Os picances nunca fui. Ainda te picas na estrada? Irrita-me. Sim, irrita-me. De vez em quando pico. Picas-te. Mas de velocidade ou picas-te? É uma estupidez, vou assumir esta porcaria. Eu tenho um carro que anda um bocadinho. Pois. Eu não sou, mas é só aquela coisa quando alguém está atrás de mim. Sim. Eu também já fiz isso. Quando alguém está atrás de mim, numa de querer ultrapassar, e eu estou aqui a andar nos meus 140, que já estou acima. Já estás legal. Sim. Não te vou deixar. Eu também sou assim. Vou acelerar. É uma estupidez. Não, mas é assim. Acima, se não tens ninguém do lado direito, eu saio. Só que depois quando sais aceleras mas isso é que é o picante. Tu és pior do que eu. Eu só acelero. Eu tive um 911. Isso é o Porsche 911. Isso é que é picância a sério. Não, às vezes. Depois o gajo está a ultrapassar muito bem. Não vais ultrapassar. Isso eu deixava. Mas às vezes tens gajos colados. Sim. Tens gajos colados atrás e tu ainda estás no meio do trânsito. E está o gajo já a querer. Já eu estou com pisca, porque sou dos que faz pisca, assim, já estou com pisca para a direita para o avisar. O gajo está. E ele está a fazer máximos. E eu assim, então espera aí. Então levas com 300 cavalos. Ai Deus. E ficam lá para trás. Mas isso eu faço. Mas tu estavas a dizer encostaste à direita, deixaste o gajo, oi? Não, quando são estúpidos, quando estão colados a ti e tu tens espaço, então, ok, vais. E eles sabiam, na altura, quando andava com o Porsche há uns 10 anos. Cabrão que andaste Porsche. Não, depois eles sabiam. Depois estão ali ao lado assim, então isso não aguenta a subir a 120, não sobe. E dava gozo. Agora não sou de meter travões a fundo à frente de outro gajo qualquer. Não, isso jamais. Agora empurro as pessoas que estão na faixa do meio porque são estúpidos e andam na faixa do meio a 100 a hora e faço
faço sempre máximos primeiros, depois às vezes não saem e pronto, e mando-os para a direita, palhaço. Enervas-te? Enervo-me. Agora menos. Desde que fui pai, enervo-me menos. Enervo-me menos por causa dos miúdos, precisamente. Porque a minha ideia sempre é: eu quero chegar a casa e estar feliz com os meus meninos e não chegar a casa num saco de lixo com 3 balazes na cabeça, né? Porque hoje em dia tu não sabes. Há gente muito maluca que até com ferros vem e tu não sabes. Tu podes sair dentro de um carro, um gajo, um estúpido, um velho, ou um estúpido, mas tu és parvo, que assim que tu vais para casa. Como pode ser um maluco, segurança. Nem sequer te diz nada. Nem sequer te diz nada. E enfia-te dois socos e tu ficas ali todo partido. Para nada. Eu às vezes gosto de ver o Road Rage. Eu também vejo. É o meu fanatismo. É isso e os acidentes russos. É isso. Eu gosto do Karma. Eu também gosto do Karma. O Karma é a melhor coisa que Mas os russos são malucos. São completamente alucinados. E já viste aquele que um gajo a tentar furar a fila e o gajo não deixa e o gajo saca. Saca da pessoa, só faz assim. Só faz assim com a pessoa. Só faz assim. Não faz mais nada, só faz assim. Nada, só faz assim. Queres? Faça, vou-te passar. Queres? Nós ainda não chegámos a este ponto, mas aqui. Não, eu acho que aqui dificilmente isso acontecerá. Não é dificilmente. Eu acho. Achas? Já houve casos. A minha Sofia teve um amigo do amigo que levou um balásio na testa numa bomba de gasolina. Por causa de picantes e de merdas e coisas, e o gajo chegou lá para uma de gasolina e deu-lhe 2 tiros. Não. Sim, portanto, isso acontece cá. Não acontece tanto, se calhar, ou então não vais a saber. Ou não vais a saber porque os russos andam todos com aquelas 10 cam, estás a ver? Sim. Já estive a considerar por uma coisa dessas. Porque já apanha cada estúpida a fazer porcaria e depois é daqueles que tu fazes máximos para os tipos saírem da frente, também não saem. Olham para o retrovisor e esse é que me chateia. Então mandam-te andar devagar. Depois estão ali a enganar e na marginal, vão na faixa da esquerda com o braço de fora. E depois é assim: já tens de ultrapassar pela direita, tens de fazer, porque senão ficas ali armado em parvo ou a buzinar, não sei, depois chegas a uma altura que eles começam a travar. E nessas alturas que tu pensas assim: se me sai daqui um maluco. Sai-me com um ferro. O que é que eu faço? Por isso eu precisava de mais 5 ou 10 centímetros e saber karaté. Mas aí também, assim, eu não sou provocador, cada vez menos, é o que eu estou a dizer, não sou provocador, cada vez mais ando sossegado, vou sempre na faixa da direita, na última mesmo, na boa, 120, o que for, 140, 130, 100, e vais na boa, não chatei ninguém. Porque a minha ideia é, quero chegar a casa, ver os meus meninos todos contentes, estão a dormir ou estão acordados, estás feliz. E não, vês com um gajo atrás... E chegares ainda a casa ainda com aquela... E a casa assim, toda a tremer, assim, o que aconteceu? Não aconteceu nada, não aconteceu nada. E com o carro todo raspado... porque tu não sabes, de repente há um gajo qualquer que te segue, há um gajo pela matrícula que te vai atrás de ti. É verdade. O que tu fazes? É verdade. Vais entrar em casa e está um palhaço a bloquear-te o portão, assim, anda cá. Então tu fizeste aquilo ali. Então, sai lá do carro. Mas é uma coisa, isto sabes que é tramado. A psicologia explica isto, que nós sentimos tipo, nós estamos ali no nosso casulo. Pois, és o maior. Somos os maiores. És o maior. A nossa armadura. Nós somos poderosíssimos. O Chico Esperto para mim é o pior. O Chico Esperto que se vai ali na faixa da direita, depois tenta meter-se. E eu aí vou-te dizer, vou com o carro a direito até o gajo bater. Vou, assim, não, mete o carro, eu fiz que não estou a ver. Mete o carro, depois quando olhas assim, então. E o gajo, já vai passear. Pronto. Depois ficam os gajos a fazer gestos e fazer coisas. E eu vou à minha vida. Não estou para isto. Mas as pessoas. Mas depois é assim, por causa dos miúdos, eu tenho um déficit de sono muito grande. Portanto, tu estás com uma camada de nervos, mas não podes. Não, se estiveres com os putos com os miúdos no carro, nunca sequer. Dá-me vontade, mas não podes. O exemplo é fundamental. Tens de dar um bom exemplo. Eu rio-me, eu às vezes rio muito. A minha forma é. Estamos já a mandar para o caralho. Exato. E faço assim. Que ainda é pior, porque já ficam mais felizes. Sim. Os gajos estão à espera de uma caralhada e não sei o que faço assim. Olha, eu tinha um amigo meu que punha o nariz de palhaço. Eu vou começar a andar com isso. Ofereceram ontem um nariz dos palhaços da Operação Nariz Vermelho. Exatamente. E eu vou começar a andar com isso no carro. Se houver alguma merda, ponho aqui e faço. Pode resultar. Ou não. Ou então deve com um balásio. Depois tenho amigos meus que veem que sou eu e provocam-me devagarinho, metem pisca para a esquerda e para a direita. Então eu assim, leva este palhaço, pá, sai da frente, os gajos devagarinho, sei aquilo. Depois de repente passava um bocado, ligam-me, estavas todo zangado. Não, assim, estavas todo zangado.
E, assim, e depois tu pensas assim, isto é estúpido. É estúpido. É estúpido. E até estes gajos gozam, e é verdade, é estúpido. Portanto, cada vez menos eu faço isso. Vou na minha, sossegadinho, quero chegar a casa, quero continuar a viver com a cara inteira e sossegado. É bom ter essa consciência. É muito irritante. E nós sabemos que é errado. Nós sabemos mesmo que é errado. Sim, sim. Eu também tenho essa consciência, estou muito melhor. O único picância que faço é mesmo este, quando estou muito bem e está um gajo atrás em. Então tá, já tenho um Mercedes C250, vai! Vum! Tchau! Já me aconteceu acelerar e apanho um cagaço, caraças, acelero e o gajo vai atrás de mim e eu. Olha, ponho em modo Sport S+. Não, e o que é que eu vejo lá atrás? Não é o porque o gajo estava. Eles estavam em perseguição. Não, iam fazer uma coisa. Portanto, estavam mesmo com pressa. Jesus. E obviamente que fui muito estúpido, não façam isto. E eu, oi. Com certeza. Faz favor. Vá lá apanhar os ladrões. Exato, esses bandidos. Mas eu digo isto sem nenhum orgulho. Foi uma grande estupidez. Mas não evito e tenho essa consciência de que é estúpido e tem que. Mas tu sabes artes marciais. Que isso é que artes marciais o quê? Achas que eu vou andar? Nunca andaste a tareia? Nunca andei a porrada na vida. Mas assim no trânsito que tu tenhas saído do carro? Nunca. A única vez que aconteceu quase, andava eu de moto. E pá, ia entrar, estava na estrada e o gajo entrou assim à maluca. E eu pus-me ao lado do gajo e então, já viste a merda que fez? Mesmo agressivo, estava. E o gajo sai do carro, eu também saio da moto, eu com o capacete, eu peguei no cadeado da moto, assim na mão, já claro, à margem sul. E ficámos assim a olhar para. Eu percebi que o gajo estava bêbado, o gajo não estava muito fixe. Jesus. E eu com o coração, se o gajo dá-me um toquezinho que seja, pois. Eu levo já com isto. Mas o gajo depois ficou assim a olhar para mim. Tem com mal, sentir que é, vá. E eu, faz qualquer coisa, assim, faz qualquer coisa. E o gajo pôs-se do carro e foi embora. Foi a única vez que estive quase para uma altercação. Uma altercação. Mas de resto nunca tive nenhuma chatice. Nunca. Eu evito também, mas às vezes. Nunca andaste à porrada, portanto? Não. Até porque se depois perdias. Primeiro. A menos tenhas a sorte que sair um anão. Se sair um anão. E mesmo assim pode ser uma antiga glória do boxe. Ora está. Cinturão negro do karaté com 50 anos e dá uma tareia. O melhor é mesmo nunca. Mas já tive. E mulheres? Eu não sou machista, atenção, mas já tive cenas com mulheres a fazerem porcaria e a pararem o carro à minha frente e assim, esta mulher é maluca. E oferecerem de porrada. Não, é pensar assim, esta mulher é maluca. Ele sabe lá o que é que sai daqui deste carro, ela não está a ver. De repente está aqui um gajo, dá-lhe uma trolha. Mas ou se calhar, palavrões e ou tal. Ou achas que pelo facto de serem mulheres, isto é profundo, acham que de alguma forma. Se calhar tu não lhes vais bater ou vais-te encolher ou coisa. Não sei. Mas às vezes já tive. Mulheres nunca tive, assim, em situações de. Já tive algumas de fazerem porcaria também. Eu acho que hoje em dia, acho que tanto uns como outros. Estamos num país, este é bom sinal, é sinal que é um sinal democrático e igualitário, exatamente. Igualitário. Mas em relação ao rally propriamente dito, é uma coisa que eu de facto não percebo. Não gosto particularmente. Nunca entraste em corridas? Nunca fui ver. Achas que eu vou perder uma manhã da minha vida ou uma tarde para estar num sítio e ver. E vem ele, não! Pois. Eu percebo isso, mas viveres aquilo lá dentro é louco. Viveres como dentro do piloto? Eu já foi ao lado de um maluco, não é? Sim. Como no lugar do navegador, não é? Num rally, quer dizer, num percurso de rally. E é alucinante. É alucinante. É alucinante. Mas tu conduzires um carro a alta velocidade numa pista, numa corrida. Tu conduzias com o navegador também? Não, isso é nos rallies, sim. Que nunca fizeste? Sim, fiz 2 ou 3. Okay. Mas com o gajo da a esquerda longa, não sei o quê. Sim. Aquela terminologia do. O meu amigo Sérgio Paiva, que é copiloto de rallies profissional, tem o que eu tenho de vida, ele tem de carreira. Pronto. E capotámos. Um Datsun 1200 no rally de Faf. Competição. Sim. E ele a rir-se porque ele está habituado a andar, ele é bicampeão nacional, está habituado a andar com o Pedro Matos Chaves num Toyota Corolla que faz 3 segundos de 0 aos 100 e de repente está num Datsun 1200 de 73 e ele dizia 300 metros e ria e nunca mais lá chegava. 300 metros e assim, olha, isto com o Pedro Matos Chaves, isto é lá de cima, ele é da Vila de Conde, isto com o Pedro, ele é da Lourosa, isto com o Pedro Matos Chaves já lá está, mas ria, isto são 2 segundos e meio e eu assim, mas isto está a fundo, dava para falar e numa das curvas dava para falar, ele assim, olha, atenção que isto é direita média. Direita média. Tem lá calma. Direita média. Quando
Pá, quando meto terceira, ele diz, pá, isto é média, pá, puxa-me o travão de mão. Ele vai deste lado, puxa-me o travão de mão, e pá, entramos todos atravessados, tenho um vídeo. Todos atravessados, sim. Tens o vídeo aí? Não, aqui não. Todos atravessados, e trum, pum, trum. Ficámos com as rodas no chão. Assim. Vai lá. Eu assim, epá, então eu disse que era a direita média. Disse, epá, desculpa, Sérgio, desculpa. E agora? Eu peguei o carro, que pegava, mas estávamos no meio das silvas. Foi lá um gajo com um Range Rover e tirou-nos. E continuei com o rally, com a direção assim, com o vidro partido lá direito, mas continuámos. Portanto, aquilo é giro, mas precisas de muito treino. E tem-me convidado. E dinheiro, lá está. E dinheiro para, é o dobro do orçamento. E tem-me convidado para fazer rallies e dizem-me. E o gozo maior, claro, é andar em terra, em percursos de terra, com o carro todo atravessado. Epá, é muito giro. Fazer aquele. Como é que é? O drift, não é drift? Sim, também podes fazer drift na terra, mas é derrapagem. É derrapagem, ok. Epá, agora, isso é giro. E andas com o carro todo atravessado em slides. Slides. Todo atravessado e saltos e tal. Só que para isso tens de dedicar a tua vida a isto. Tens de ensaiar, treinar todos os fins de semana e tens de ter um carro para isso e fechares os circuitos para fazer esse tipo de coisas, as classificativas, e depois estás todos os fins de semana a fazer rallies até tu teres um estatuto. E tu levas jeito, portanto já te reconheceram como gajo com algum talento. Nesse tipo de rallies eu fiz 1 ou 2, não é? Sim. Que és o piso que ficas em último. Olha, o primeiro dos rallies que fizeram foi em 2005. Primeiro foi com o Jorge Gabriel. Ficou o meu pendura. Vamos os dois, pá, arranjaram-nos um carro. A M Continha era um Peugeot 206 GTI. Pá, muito giro, em 2005. Muito giro, não pagavas nada. Íamos fazer o rally também de Vila Nova de Cerveira. O Casinho da Póvoa, não interessa. O rally da Póvoa. Então fizemos só super especial na Póvoa. O Jorge disse: pá, a minha filha faz 10 anos amanhã, eu não posso. E agora? Então, não fui, tive de entregar a carta. Portanto, fizemos à noite aquela prova e estás a ver, naquela prova pode tudo correr mal. E depois é tal coisa. À noite, no meio da Póvoa de Varzim, o circuito fechado e tal, vai um de cada vez, aquilo é rally, mas tu vais numa de. Caraças, não é ali que tu consegues provar, porque tu tens de ter muito treino. Eu nunca tinha andado no carro. Tudo assim. No ano a seguir fui com a Bárbara Oliveira Pinto. Foi uma brincadeira. Mas agora, circuito em autódromo. Isso sim. Isso és tu sozinho. E ou te safas ou não te safas. E aí sim, aí é loucura. Tu estás no meio de 50 carros, cai o verde e tu és o Senna, pá. Pai, tu és o Senna, baixa-te aquilo. Pá, e é muito agir. Tu andas com um Datsun de 73 e tu não anda nada, mas tu vais a 200 a hora. Estás a ferrar. Fatinho de competição, capacete. A primeira vez que entrei foi em 2001 no Mini, tinha um Mini 1275 GT. Epá, e tu é uma competição só de minis? Como é que não, isso era o campeonato de clássicos. Era para aquilo que eu tinha dinheiro. E comprei o Mini e pá, quando o comissário te diz ok, pode. Epá, quando tu vais para a pista, fui para a pista histérico, que era um sonho desde miúdo e só consegui com 27. Epá, doido com aquilo. Ficas na grelha, fazes os treinos, depois ficas no dia a seguir, tinhas a grelha. E ficaste em que bem. Quinto. Eram 4. Não estou a brincar. Não, o quinto eram muitos, mas o que é bom dos clássicos na altura é que tu estavas a dar no mini. Depois vias um gajo como estou a partir, o outro com não sei o quê. Tu descavacaste os carros antigos com óleos, não sei o quê. E tu todo contente. Pá, uma vez fiz um quinto lugar, pá, sem saber lá nem escrever. Quando cheguei ao carro tinha uma taça. Epá, muito giro. E depois isso, veio o troféu Datsun outra vez, em 2002. Comecei a fazer. Epá, e depois às tantas estás a fazer todas as corridas todas nos fins de semana. Depois vais metendo noutros troféus, noutras coisas. Tu estavas a correr todos os fins de semana. Sem patrocínios, sem nada? Pá, na altura tive, em 2003, quando fiz os anúncios do Santa Alrado, com a Marisa Cruz, consegui o patrocínio da Parmalat, do Santal. Pronto. Mas de resto é sempre do meu bolso. Por isso acabou. Vou ver se este ano consigo fazer o troféu Mini. Ainda tens o Mini, portanto? Não. Agora esquece. Eu vendi tudo o que eu vi de carros. E agora é um troféu com carros que vêm da Inglaterra, volante à direita, e fiz uma corrida agora aos 250 km do Estoril em novembro. Foi muito giro, adorei. Consegui regressar, arranjei um pequeno patrocínio, um pequeno patrocinador, o António Seguros, o António da Seguros Aliança. Da Aliança. O António Salvador Seguros Aliança, obrigado, muito obrigado. E consegui fazer uma prova. Pá, fiquei histérico, aquilo é a loucura, para mim é a loucura. Portanto, já não está prejuízo a esse nível? Não pode. A minha ideia é da Sofia, a minha mulher. Não se gasta o dinheiro de casa. Podes correr, desde não seja também todos os fins de semana, mas isto não vai ser. Só alguns fins de semana. O troféu Mini, que é muito giro, e vamos ver. Já há uns tantos Mini, já para aí uns 10 ou 12. Eu quero ver se consigo fazer. Mas são carros que vêm de fora, não são teus, emprestam-te, cedem? Não, são pessoas que eu, se quiser, compro um. Eu não vou meter nisso. Alugas, digamos assim. Então arranjei um maluco de um tipo lá de cima, comprou 2 ou 3.
E tu vais lá e alugas. Eu alugas. Pronto, o Mário Marcão é maravilhoso. Com o volante é um gajo que é piloto de helicópteros. E comprou 2 para alugar, para curtir. Ok. Para curtir, mas de repente já tem 60 ou 70 pessoas a quererem alugar os carros. Portanto, já é um business para ele. Já é um business. Portanto, ele foi uma equipa simples, ele do nada, de repente tem uma equipa de competição. Ele disse: pá, eu não percebo nada. Tem uma esquadrilha? Tem uma esquadrilha. e com catering e tudo. E aquilo é muito giro. E a minha ideia é fazer o troféu com ele. Agora, precisa de patrocínios. De Patreons também. Mas não preciso muito. Não é preciso muito. Mas é preciso algum apoio. Tira-me assim um valor. Quanto é que é necessário? Quanto é que se gasta por ano por uma coisa destas? Para competir regularmente? Este nível, para não te chateares muito, 10 mil. Por ano? Sim. Ok. Vamos abordar 1000 por mês. 1000 por corrida. Ok. Não são muitas corridas, não são todos os fins de semana, senão estavas desgraçado. Sim. Mas depois mete deslocação do carro, vais a Braga, vais ao Algarve, ao Autódromo. Portanto, é isso. Já pesa. E por isso, se alugares o carro, sai-te mais barato do que tens tu. Portanto, tens de pagar os mecânicos, tens de pagar a tua deslocação do carro, esse tipo de coisas. Claro. Por isso, vou ver se consigo uns apoios. Tu já eras maluco dos carros na Fórmula 1. Sim. Nós somos quase a mesma. Tens quantos anos? 44. Pois, temos exatamente a mesma idade. Nasci em 73. Nós ainda somos na altura, porque eu lembro-me disto, que passava as provas da Fórmula 1 na televisão em direto. Sim. E uma das brincadeiras, nós tínhamos muitas brincadeiras, possivelmente as mesmas que tu tiveste na tua infância. Jogámos ao Berlim, de carrinhos de regulamentos. Os carrinhos de regulamentos, nós fazíamos. Os regulamentos era a loucura, pá. Que um era o Senna, o outro era o Piquet, e com o outro nós fazíamos ou a modalidade era descida, era a loucura, era a queda livre, ou então com um gajo a empurrar. Nós levávamos com um giz na nossa praceta o circuito. É genial. Isso não fiz. E depois tínhamos um gajo a empurrar e depois fazíamos uma volta por cava. Nós tínhamos uma descida estúpida, quase a pique, onde vinhamos de parar cá abaixo, sempre. Pronto. Com o risco de passar um carro qualquer. Trilhávamos os dedos com os regulamentos. Fazias os teus próprios carros? Não, andava em carros de gajos que se faziam. Porque aquilo tu não conseguias arranjar regulamentos. Eu estúpido. Aí é que está. Mas o que era estúpido. Eu vivia onde vivo, em São Pedro de Estoril. Onde é que há regulamentos? Um puto com 10 anos, 11 anos, sabes lá onde é que é isso? É difícil. De repente aparecia um gajo que tinha um pai, trabalha em madeiras, mecânica, não sei o quê. Sim. De repente tens um Ferrari ali de regulamentos. Não, havia lá um negócio nas Paivas, Amora, Seixal, Margem Sul. Nós tínhamos lá um connecting de alguém que tinha. E então arranjávamos lá os regulamentos fininhos à frente, pequeninos à frente e grossos atrás. Era loucura. E depois com o cordão. Era uma estupidez. Os travões eram os teus sapatos. Os sapatos, os sanjos. Exatamente. Era uma loucura. Muito me diverti. Mas eu nunca me bateu a cena da Fórmula 1. Mas eu gostava. Achava aquilo eu não queria ser piloto de Fórmula 1. Gostava, e sou fã do Senna, mas não queria chegar à Fórmula 1. Queria era correr em carros, correr. Sim, consegui, mas só consegui aos 27. Porque do meu dinheiro fui mas era um sonho que estava lá, não é? E que tinhas que. Pai, consegui. Olha, o meu sonho era ser mergulhador e consegui só passar também. Olha, foi para aí aos 27 também, curiosamente. O meu pai foi um mergulhador profissional durante muitos anos. Então, nunca quiseste? O meu pai nunca quis que eu seguisse. Não te metas nisso. Porque é uma estupidez, porque é um trabalho muito duro. Ser mergulhador profissional é duro, mergulhador de lazer é fixe. E então só muitos anos mais tarde é que tive capacidade financeira de tirar o curso, comprar umas barbatanas e um fato e não sei o quê, e comecei a fazer aquilo que eu almejava quando tinha 11 anos. O mergulhador profissional tem uma vida duríssima, porque era aquele, por exemplo, o meu pai trabalhava para quê? Limpar, por exemplo, cascos de navios, tudo o que seja trabalhos de condutas, de canalizações, de barragens debaixo d'água. E tu fizeste alguma coisa dessas? Não, isso é um trabalho profissional. A única coisa que eu fiz foi tirar o cursinho e mergulhar em Sesimbra, mergulhar em Cabo Verde. É fascinante estar. Eu sou capaz de estar meia hora a olhar para um peixe. Sim. Só estar ali a ver o peixinho na sua vida. É fascinante. É fascinante. E fui lá, consegui. Eu por acaso tenho uma dificuldade que é, sabes, quando tu desces a pecera da pressão, é tramada. E eu demoro tempo a chegar. Estou já lá, os gajos lá em baixo. Eu tenho que, mas isso tem a ver com. Tem a ver com. Tens de fazer uma manobra de descompressão, porque os teus ouvidos começam a apertar e começam a doer bué, e tens de fazer assim. E eu tenho muita dificuldade portanto, demoro mais tempo do que é habitual. Portanto, é a minha única condição para não fazer isto mais vezes. No teu caso, tu não encontraste nenhuma condição. Tu és um gajo que. Não, a condição de não teres dinheiro. Pronto, pois, isso condiciona um bocadinho. Porquê que isto não está a carregar? Marco, pá. Isto estava a ligar aqui. Oh my God, isto não está ligado? O material tem sempre razão. Aqui o computador vai à vida. Pois, mas mesmo em termos de fisionomia, tens uma fisionomia boa para ser piloto. Sim, para piloto é bom. Sou pequenito.
Levezinho. O Pedro Lamy, o Pedro Matos Chaves, são todos pequenos. Levezinho, é bom. Porque se fosse um gajo... Corridas de karts também não... Epá, olha, corri uma vez, jurei para nunca mais. A sério? Epá, estava sempre a... Porque tem técnica, sempre aos peões. Aquilo tem que ter muita técnica. Sim, mas muita aprendes técnica. Muito. Mas estás a ver, a condução de kart e a condução de desporto automóvel dá-te muita coisa, muita estaleca para a vida na estrada. Mas depois não é perigoso tu quereres replicar? Não é replicar, vais fazer exatamente o contrário. Como assim? Porque tu vais à doida no autódromo. E se já andaste à doida no autódromo, sabes o perigo que podes... Se tiveres um estouro lá no autódromo, sabes o perigo que podes correr. Mas pelo menos já tiveste a sensação do descontrole. Nas corridas, do descontrole, o bateres contra o rail, o bateres contra outro gajo, dá-te mais... Assim, não vais para a estrada fazer a mesma coisa, porque já sabes o que é que... E depois é assim, na estrada és tu e é o teu carro. Ali é o teu carro de competição. Na estrada és tu e depois não só, podes atropelar alguém, podes magoar alguém, matar alguém. Por isso, o que eu fiz foi começas na estrada a pensar assim, pá, não, eu domingo estou a correr, pá. Vais a andar armado em parvo, este palhaço. Deixa-os estar. É giro, depois no fim de semana és o Senna. Agora, na estrada, não. Mas para quem não tem muito jeito para conduzir ou para quem tem medo, fazer uma prova, fazer um curso num autódromo até devia ser mandatório. Exato, devia ser mandatório quando se tira a carta de condução. Passa lá aí um dia num autódromo. Em competição. Só daquela com outros nabos. Com carros todos iguais, para tu teres a sensação de falhar travagens. Eu já não digo cursos de condução desportiva. Despistaste, percebes o que é que podes fazer, o que é que não podes fazer. Não digo que vais captar de propósito, mas despistaste. Mas isso tens os cursos de condução que são muito bons, toda a gente devia fazer. Porque depois aprendes. Mas sabes que os carros agora também estão. Eu não sei o que é que tu achas em relação a isto. Tu que andas com carros de 1970, não é? Estes carros agora dão uma falsa sensação de segurança ou não? Porque eles estão têm tantos sensores, tantos ABS e outras coisas acabadas em sistemas de tração e tal. Até que ponto é que isso vais a curvar a 180. Pois. Tu hoje em dia consegues fazer isso. E tu vais às vezes, tu no teu carro então vais na boa a 180. Vais na boa. E tu pensas assim, mas estou tão devagarinho, e às vezes uma pessoa vai devagarinho e vai a 130, 140, parece que vais parado. Sim. Tens aquela... Agora, uma pessoa não se pode esquecer é que se bateres a 140, tu vais-te magoar. E não sabes conduzir. Mesmo tu pensas que sabes conduzir, mas tu não sabes conduzir. Não sabes. E depois é tal coisa, mesmo com os airbags e com essas coisas todas, vais-te magoar. Sim. Tu não sabes o que é que vai acontecer e não te consegues defender no caso de um despiste, no caso de repente vem um gajo parado no meio da autoestrada, não sei o que, um acidente, tu conseguiste desviar, ou conseguiste não bateres, ou conseguiste não tensionar o corpo, esse tipo de coisas. Agora imagina os gajos que andam a 180. Eu tenho perfeita noção que não sei, eu sei conduzir muito menos do que aquilo que eu acho que sei. Entendes? Entendes o que eu estou a dizer? Sim. Porque o carro engana, é uma falsa sensação. Isto está tão protegido, tantos sistemas em chuva, esse carro está cheio de coisas. Curvas na boa. E o carro trava-te uma roda, mete outra e vais aí e fazes uma curva a 150 que não podias. Sim. Mas o problema é que depois aquilo tem um limite físico. Se apanhas óleo, vais que esportes. Vamos a outra pergunta. Eu acho que esta tem a ver. Exato, nós já falámos sobre isto. Joel Guim, muito obrigado. Primeira pergunta com o patrono. Muito obrigado, Joel, pelo apoio. Muito obrigado. Lá está. Pressão e responsabilidade do António sentiu quando sabia que ia sentar-se na cadeira do António Feio. Uma outra coisa, o fim do filho da treta ficou no ar. Sempre é filho do Tony ou do Zezé? Para mim isso foi uma dúvida que se calhar escapou-me alguma coisa ou se calhar não tem nada a ver. Já vi o filho da treta e gostei bastante. Claro que não se pode comprar, mas acho que o António Machado, lá está. Aquilo que acabei de dizer. É bom. Consegue ter o seu próprio papel e tem muito talento. Boa. Muito obrigado. Ficou no ar. Haver uma sequela da isso, vamos ver o que é que acontece. Depende agora. O Zé Pedro está a fazer o Nhaque. Pois já estreou, vais ter agora. Estreou, eu fui ver. Ver? Muito giro. Com o Raposo, o grande difícil, Raposo. mas muito bom, e o grande Raposo. E os dois estão muito bem, e aquilo ainda vai dar um salto, como sabes, nas estreias, é sempre aquela coisa. E por isso agora, depois do Nhaque, talvez daqui um ano ou dois, não sei. Vamos ver. Tem que trazer o Raposo aqui. O Zé Pedro já esteve cá, foi extraordinário. É uma figuraça. É maravilhoso. Figuraça. O Raposo também. O Raposo é espetacular também. Boas, meus caros. As audiências de uma série afetam a qualidade. Isto é do Pedro Santos, esta pergunta. As audiências de uma série afetam a qualidade do ambiente e do humor em si. Digo isto, por exemplo, no caso do Hora H, que apesar de extremamente bem feito, teve baixas audiências. Ora, aqui está um caso paradigmático. Fala-me disso. Hora H. Ora, é verdade. O Hora H foi 2007. Primeira vez a trabalhar com o Herman. Sim, histérico.
Histérico, eu histérico. E, como é que isso surgiu? Ele convidou-te? Tu fizeste ao piso? Convidou-me, ligou. E tu ficas assim. O mesmo gajo, lá estás a ver? Isso é maravilhoso. É como o Zé Pedro. De repente estás a fazer uma peça com o Zé Pedro. E de repente tens o Herman a ligar. Estou, meu querido, estás bom? Herman José, para tudo. Está, tudo bem. Então, olha, gostavas de fazer, não sei o quê. Pronto. Isso também é maravilhoso. Foi bom, realmente, a nível da audiência, acho que não correu muito bem, mas era uma equipa muito gira e pronto, da nossa parte acho que correu bem. Mas pronto. Mas a televisão, está um exemplo paradigmático. Tu fazes um trabalho que achas que sim, é verdade, está lá, e depois e depois não tens, é muito frustrante, meu. Não tens uma expectativa, uma coisa muito grande, e depois aquilo não isso até pode, no teatro também às vezes acontece. Tens noção que tens uma peça do caraças e depois aquilo por alguma razão não funciona. Às vezes não mas pega. A televisão, mas aí se quiseres, o público é soberano. Sim, ele vai ou não vai. Na televisão, as audiências, ou é o horário que não é bom, ou estás dependente de outros fatores. Sim. Na promoção, do horário. Sim. Eu acho que neste país tens uma coisa que é: as pessoas querem sempre copiar as séries estrangeiras. E quando depois copiam, e aquilo não. Tens séries que eram giras, mas baseadas em séries espanholas, e depois não funcionam. Eu vi agora, já viste? Tens Netflix, presumo. Claro que tens. Não tens Netflix? Tenho o Pandaflix. Eu só vejo o Panda. Eu tenho crianças com. Tenho gêmeos com 3 anos. Mas o Netflix é fixe, também tens lá. Mas não consigo, quando vais ver alguma coisa, estás assim. Estás nessa fase ainda, pois. Estás na fase do sono. Eu como já tenho vais ver um filme. Não vais ver o filme. Depois vês na televisão assim, e assim. Em 2 partes, em 2 vezes. Eu também vi assim em 2 vezes. Eu como tenho 2 filhos, a Netflix é fixe para. Eles não me pagam, a Netflix não me paga para fazer isto, mas pronto, eu sou fã da Netflix. Eles podes criar o teu perfil com as tuas séries, o perfil da tua mulher com as séries dela. E isto para te dizer que vi uma série que é Casa de Papel. Pois, já ouvi falar disso, Acho que aquilo é alucinante. E eu às vezes pergunto: será que nós conseguimos fazer aquilo aqui? Tu não viste, portanto, não podemos. Não vi. E eu penso que se calhar até éramos capazes de fazer aquilo. E temos atores para isso, e temos argumentistas para isso, mas depois falta-nos o pilim, não é? O dinheiro. Pois, e depois faz uma coisa coxa que nem é aquilo, e depois vais fazer uma coisa que é uma cópia, e depois aquilo não é nada. Mas isso tu tens esse síndrome com as casas de petiscos espanhóis, as casas de tapas. Sim. Tu vais a Espanha e dizes: pá, que loucura, na tapa, eu na canha, todo contente, em Espanha, não sei o quê. Pá, esta merda lá em Portugal é que era. Alguém vai à casa de tapas cá? Não. Pois é deprimente. Chega numa casa de tapas e ficas, mas isto não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, só que não estás em Espanha. Sim. E tu aqui tens séries, vês essas séries, sim, pá, isto aqui é que é uma série gira bem feita. Fazes cá uma coisa parecida. Não pega. Só arrequentado, não é? Não pega. Não pega. Mas tu vais ser sempre. A questão é que também vais ser sempre criticado por tudo e por alguma coisa. E por exemplo, não puxando a brasa à minha sardinha, mas por exemplo, os Beirais. Era uma coisa que era ali, uma coisa low cost, não sei o quê, mas de repente aquilo. Não era português. Era português, meu. Não, funcionou. É português. Sim, porque era português. Porque era português, porque era baseado em coisas portuguesas. Pá, isso. E era por aí que se calhar que se devia fazer. Não todas as séries, mas. Mas o caminho acho que seria esse. Assumindo que não há dinheiro para fazer muito mais. Não, claro. Estás a olhar para o relógio? Daqui a bocado tenho de ir buscar os miúdos. Então, diz-me quanto tempo é que tens mais. Não, estou à vontade. Diz-me. Será feita a tua vontade. Deixa-me só mandar uma mensagem à Sofia. Vou buscar os miúdos. Todos os dias. És tu que fazes esse trabalho? Eu e a Sofia. Não, espera, mas tu és incumbida a ir buscá-los ou a pô-los? A buscá-los e a pôr-los, vamos os dois sempre. Vão os dois? Vamos os dois sempre. Faz questão de irem os dois? Vamos sempre os dois. São 3. Que se eles começam a fugir, é uma desgraça. Mas às vezes, se eu estiver a trabalhar, não dá. Vai a Sofia, mas normalmente. Mas é uma rotina tua. Sim. Vamos os dois. Eu vou sozinho. Quer dizer, vou sozinho. Vou sozinho sem eles. Exato. Eu vou à escola. Eu gosto de ir à escola. Eu gosto de ir à escola e ficar a olhar. Eles não apareceram. Nunca sabe, olha, nunca vieram. Não. Às vezes quando vou com a minha mulher, mas é se por acaso vamos ao mesmo sítio a seguir. Mas regra já vamos sozinhos. Regra geral, rodamos, tipo, agora fiquei um bocadinho mais na cama e vais tu. Rodamos assim. Mas são 2. É diferente, tens uma mão para cada um. Tens 3 filhos, tens 2 gêmeos. E os gêmeos com 3 anos não param quietos. E o Kiko é maluco, então tu dizes: está quieto, olha os carros. E ele é o primeiro: não podes, ele larga-te a correr. Ele quer lá saber. Se fala uma bolachada num carro, ele sabe lá o que é ficar com a cabeça toda. Essa idade de 3 anos é tramada, porque ele não sabe o que é atravessar a estrada. Mas tem 4 anos e meio, portanto também tens 3 bebés, não podes. E 3, a confusão toda, a logística daquilo.
Pá, é muito chato. Pá, Sofia, vai tu. Olha, sabes qual é que é? Eu não sei se te acontece. Eu já agora fica. Eu não vou dizer o nome do colégio, porque senão ficam a saber onde é que os meus filhos estudam. Mas é o caos quando vou lá entregá-los. Pois. Porque o trânsito que existe lá, aquilo é só uma estrada. E pá, depois há uns pais motherfuckers que fazem questão de pôr o carro. Eu vou deixar o meu filho, mas vou parar o carro à frente do portão. Exatamente, é os chicos espertos, pá, estou enervante. Foda-se, está tudo aqui. Está tudo maluco, tudo por causa deste palhaço. Mas é que há muitos palhaços assim. Sim, e pedem desculpa assim. Em cima das passadeiras com os 4 piscas. É o caos. É o salve quem puder. Eu já vi lá situações, e depois é lindo, que é, estamos perante uma instituição de ensino, não é, de formação, e vês os pais a mandarem caralhadas entre pais. Foda-se, onde é que está aqui, não sei o que mais. Sim, senhor, bom exemplo. Vou dar aos seus filhos. Agora vai. Agora o pai vai estacionar aqui em cima da passadeira. Ninguém percebeu que isto era o caralho. Vai para ser um bom cidadão, filho. Vai lá aprender matemática. Exato, assim, vai estudar. Vai tu, ó palhaço. Agora estou aqui parado a tentar. Ninguém assim, sim, senhor. Estamos a formar belas crianças. Acontece na minha escola, devo dizer. Pois, na minha também. O pior ali é isso, é esse caos. E é o pessoal parar em 2 lugares. Os lugares não são fáceis, mas o pessoal também exagera. Exagera. Vamos a mais 2 ou 3 perguntinhas. Tens que ir buscar os teus putos. João Alvelos, o Portugalex deve ser a rubrica humorística que há mais tempo está no ar. Lá está. Como é que conseguem manter esse excelente trabalho ao longo destes anos todos? Também participam na escrita ou só dão as vozes e palhaçadas? Para quando? Olha, aí está uma boa pergunta. Para quando uma adaptação deste formato num palco? Seguramente já pensaram nisso? Já. Nós fizemos o Portugalex em palco, logo na estreia, logo um ano depois, ou que foi, mas lá está, ficou uma peça de teatro e uma coisa assim muito teórica, e não é teórica, ficou muito conceptual, ficou assim uma coisa, e não funcionou muito bem. Fizemos no São Luís, mas não funcionou muito bem. Mas agora era giro até adaptar. Tem uma química tão fixe. Pois é, mas aquilo a ideia estava mal. Nós devíamos fazer o que estamos a fazer. Se tu fizeres o que estás a fazer, não. E criaram ali um teatro, uma coisa, então, uma ideia. E isto não funciona muito bem. Mas pronto. Vocês também lhe dão na escrita? Fazer 12 anos. Não. 12 anos. 12 anos. Vais lá com regularidade? Uma 2 vezes por semana? Gravas logo a semana toda? Gravamos a semana toda e os textos são da Patrícia Castanheira e do Fábio Benídio. Portanto, desde sempre. Sim. Nós não fazemos, não vamos. Claro, nós na altura também damos umas bocas, dizemos umas coisas. Claro. Podes meter ali uma bucha ou outra, mas normalmente os textos são maravilhosos e a gente farta-se de rir. Dona Badalhoca é muito bom. Sim, já lá vamos. Muito bom. Ela insiste nesta pergunta da maior badalhoquice que já fizeste. Ninguém vai dizer. Qual foi a maior badalhoquice? Eu nem sei qual é que foi a minha maior badalhoquice. Para já, o que é ser badalhoco? Pois depende da badalhoquice. É a maior badalhoquice. Olha, eu vou-te dizer mostrar o rabo, pá. Não. Isso para mim é uma terça-feira de manhã. Mas em público. Quando estou a tentar estacionar o carro à porta da escola dos meus filhos e eu troma. Eu vou dizer-te qual é que foi a maior badalhoquice que nós já fizemos. Os 2 juntos. Com o Eduardo Madeira e Manuel Marques. Um programa chamado Anticrise. Acho que ainda passa na RTP Internacional. RTP Memória. E foi possivelmente o programa, não, garantidamente o programa de televisão, onde eu me senti mais livre. Sim, completamente. E mais feliz, porque estava com 3 amigos e a reinterpretarmos os textos que nos davam, e nós tínhamos muita liberdade para o reinterpretarmos da maneira que queríamos. E lá está, apresentaste um telejornal para todos os efeitos. Sim. Lá está. E eu também. E eu fui. E nós, aquilo foi muito badalhoco. Era muito badalhoquice mesmo. Muito badalhoco. Mas eu acho que aquilo funcionava muito bem, justamente. Sim, também acho que sim. Era diário, que era tramado. Era muito tramado. Aquilo era todos os dias. Depois do telejornal. Sim, era muito aquilo passava. E tinha boas audiências. Pois tinha. Com 4 malucos a fazerem os disparates mais... Eu não sei se existe alguma coisa no YouTube. Eu acho que sim. Se puseres Anticrise é capaz de aparecer em qualquer coisa. E o mais desconcertante é que isto passava na RTP. Que é o canal onde à partida não deveria haver assim tanta liberdade. Olha, eu aqui a fazer. Não, o Lelo Kitty. Não, vamos ver aqui. O Lelo Kitty. O que nós nos. Isto não é para ser visto porque isto aqui não estão a pagar a média, não sei o quê, não está a pagar e agora não ouviram. Olha. Vocês vejam. Lá está o cão que falaste de bola. Exatamente, bolinhas, coitadinho. Isto é uma. Tem 30 mil visualizações, pá. Tem 30. Que estupidez.
Eu vou pôr assim já para o meio, que é quando isto começa já a trabalhar. Exato. Eu fazia. Isto são 4 malucos. Eu gosto de ar tarado que eu estou a fazer. Eu estou a tentar atacar. Era tão bom. É o tio. É o tio que era tarado. É o tio tarado. Tentaste papar ali. É o cigano tarado. O tio a tentar papar a irmã. Epá. Pá, é assustador. Aquela tua isto- personagem era assustadora, pá. Eu não dizia nada. Nada, Eu só nada. disse- Eu nem cantava, vocês estavam a cantar, ele só estava a ver aqui, a altura para saltar em cima dela, e vou saltar para cima dela, os Lelo Kitties, e o nome é extraordinário. Kitty era tão bom, pá. Eu diverti-me imenso a fazer isto. E eu foi um grande desafio para mim, porque quer tu, fizeste o Jesus Marcos, Cristo. mas aqui, assim, quer tu, quer o Marcos, quer o Madeira, vocês têm os três já um histórico de imitações e eu nunca tinha feito isto. Eu não sei se. Acho que vos confessei isto. Eu estava com medo. Sim, Estava com sim. medo de estar Eu à vossa também, altura. eu também. É pá, mas Eles tu és tinham um já- imitador. Connosco, Connosco, um um dos dos homens homens feito que coisas. mais. Já Sim, tinha feito tu- sketches tu e tam- vários programas Sério, contemporâneos e tudo. E eu não. Eu não, pá. É Diogo Maragall. Epá, eu vou mostrar aqui o teu Manuel dos Eu dois. estou a falar de Jesus Cristo na série Ah, tá aí, Bíblia. pois está aqui. Tu fizeste. Ah, não estou a que falar de Jesus aqui no programa. Olha, já nem me vou mostrar aqui lembrava um bocadinho. disto. Epá, que tu fazes muito bem isto. Paras, porque ela ainda é grande, não é? Eu estou imparável, imparável. Aliás, eu costumo dizer que ela é uma figura incontornável da televisão portuguesa. Até porque ela vista de trás faz lembrar uma grande rotunda. Essa é boa, não é? É boa, não é? É bom, não é? É bom, não é? É forte. E o que é que tem? A malta isto não havia propriamente muita pesquisa. Isto. Não, Com este, tu tinhas medo também de. Eu tinhas tinha, de estar tinha. O Gosha, tinhas de fazer bem o Gosha, não é? Sim, sim. Como é que tu pegaste neste Gosha? Tá, foi- Pesquisa é que fizeste? Foi na Foi- altura? foi a vê-lo. Viste. Sim, vendo. Ensaiar em casa, ensaiar em Sim, casa, ensaiar claro. em casa. Fazer, falar com ela. Apanhaste. Mas dois eu ter trabalhado com ele aqueles anos. anteriores. Exatamente. Mas já Exatamente. tinha sido há muito tempo. Depois buscar essa memória. Há uns 12 anos, mas de qualquer das maneiras foi bom, depois já tu lá está, é giro, porque tu vais tentar buscar uma memória, vais ao YouTube ver ele a falar e depois de repente sai-te, porque também já trabalhaste com ele, já sabes como é que é. Exato. Epá, era muito giro. Muito era bem giro. feito. Muito bem feito. O João Soares entrevista. Epá, Pá, o João olha, Soares é maravilhoso. Pá. e pá, Madeira aqui, de epá, João Soares. eu agora ficava aqui Só uma tarde a Marcelo, ver. agora ficava Não ver, lá nos está. pagaram, não nos pagaram. Esta Não Milka pagaram, não não nos pagou, pagaram, não nos Milka, pagou, não Milka não pagaram, nos pagou. pagaram. Pela primeira vez neste. E temos aqui Sintra. os. Quero que todo o município de Sintra venha ter comigo e eu lhe satisfaça as... Pronto, é isto. Epá, é Direito isto. também às Não suas. vamos falar mais do anticrise, mas foi das coisas mais divertidas que verdade, fizemos. era E houve aqui muita badalhoquice. Muita badalhoquice. Muita badalhoquice. Ricardo Amaro pergunta em relação aos Beirais: tenho para mim das melhores séries que passaram na TV, escrito de desempenhos fenomenais. Não achaste que teria personagens a mais? Foi isso que levou ao seu fim? Não seria mais viável reduzir o cast? Não, muito pelo contrário, que ele tinha muitas personagens, mas o que era giro era que tu, por exemplo, se tu dizias, epá, eu não quero fazer mais a série, tu saías e não se percebia. Porque tens tantos núcleos Sim. que funcionavam que se saísse alguém, aquilo adaptava-se e podias correr os atores todos em Portugal e aquilo continuava. Yeah. Porque às tantas do elenco tens vários blocos e então aquilo começa-te a ir para outro sítio. Tens outros núcleos de ação, outros núcleos de coisas a acontecer e todos os episódios eram um episódio. Fechado, Era uma não é? história. Fechado. Portanto, isso era maravilhoso. E não foi isso que ditou o fim. E o que é que ditou? Para que não foram as audiências, para não? Não, na altura acho que foi a administração que entrou na RTP que Não quer mais isto. não queria aquilo, queriam seguir outro caminho como seguiram. Não, e que é- Mas aquilo, eu acho que na altura até se podia ter seguido outro caminho, mas manteres ali. Sim, conviver com esta. Com Conviveres este... com aquilo é um outro produto. Sim, sim. Mas acho que nestas coisas. Olha, Há boas é- séries na RTP. Olha, estou agora a fazer uma, que é o Excursões Erlino, Sim. que eu gosto bastante de fazer, ou ter feito. Já acabaste. Mas era possível, acho que, não sei se em termos orçamentais Sim. era viável, mas poderia perfeitamente conviver com séries, outras séries, noutro registro. Sim, e eu aquele acho que manter-se. sim, acho que sim. Aquela pelo menos podia-se manter. Karina, vamos despachar aqui as perguntinhas rápido. Qual é a imitação pessoa que é o teu calcanhar daqueles, ou por ser difícil, ou por achares que consegues fazer melhor? Pá, isso havia várias. Há uma que era na altura do Contra era o Jorge Sampaio, o Dr. Jorge Sampaio, que é uma voz muito difícil de imitar, muito característica.
E essa era complicado. Nós fazíamos na altura castings e tudo para ver quem é que ficava com a voz. E essa das e calhou-te a ti? Não, eu fiquei. Não fiquei porque era uma voz muito complicada de fazer. Ficou o João Canticastro. Okay. Fazia 50 vozes no programa. O saudoso Canticastro. Sim. Olha, com isto já percebi que passamos... o João Canticastro não está, graças a Deus. O outro Canticastro é que foi. O Henrique é que infelizmente. É verdade. Mas este é o João que nunca tive a oportunidade. Tiveste a oportunidade de estar com o Canticastro? Trabalhar com ele acho que não, mas tive com ele. Eu nunca tive com ele. Era muito fixe. E gravar publicidade, lá está. Gravei com ele algumas coisas. Vamos acabar assim um bocadinho porque entretanto, pronto, vou fechar com esta. Love Adventure Happiness, bom nome. António, qual é a pessoa que mais admira e com quem mais gostou de trabalhar? Oi. Agora, essa pergunta é tramada. É difícil. É tramada porque já trabalhei com tantos e com tantos grandes. Com todos os bons, não é? Eu tinha sempre um sonho de trabalhar com o Herman. Pronto, e consegui. Check. Nicolau Brainer, check. Júlio Isidro, check. Fernando Mendes, estás a ver. Rui Unas, check. Portanto, agora imagina, vais escolher um. Sim, eu acho que são todos. Acima de tudo, conseguir trabalhar com toda esta malta foi uma maravilha. Agora, estás parado um bocadinho, não é? Pois é, precisas de alguma coisa? Limpezas em casa? Quando defendo uma casa? Não, agora estamos entre projetos. Vamos ver o que é que acontece. É muito complicada a nossa profissão. Pá. Pois é. A menos que foi o que eu fiz aqui. Pá, e foi o que tu já fizeste. Vai à procura. Mas é isso. É? Tu és um bom exemplo. Uma pessoa, espera aí. Já estive a pensar num canal do YouTube, mas depois lá está. Aliás, tu acho que me perguntaste isso, não foi? Sim. E eu disse-te. Sim, e tu fizeste também para trabalhares em filmes no Brasil. E é proativo, o gajo tem ser proativo. E essa cena é bom, um gajo ter isso na cabeça. É verdade. Perfil para isso, meu. A malta diz: a Una está sempre a dizer nisso, está sempre a dizer isto aos todos os convidados, tens que iniciar o teu projeto. Mas eu vejo-te com tanto talento, pá, aí que eu tenho que me repetir neste caso, pá, tens mesmo que fazer qualquer coisa. E atualmente é imperdoável a pessoa só se queixar quando há meios ao nosso alcance para fazer coisas. Sim, e tu ainda por cima tens. Não me vêm a queixar. Não falámos de vinhos, mas tu és um gajo que também gosta de vinhos, como caraças. Sim. Tens outra. Eu, por exemplo, sou um gajo que eu só sei fazer isto, eu não sei fazer mais nada. Os meus conhecimentos limitam-se a isto. Não sei de carros, não sei de vinhos, não sei de nada. Sou muito básica, muito idiota. E tu és um gajo com um leque de conhecimentos de coisas que não têm nada a ver. Música, carros, música. E ainda por cima és mas DJ. Anos 80, também anos 80. Pronto, mas não deixa de ser uma. São coisas também que eu gosto. Não me vou meter em coisas que não gosto. Isso também não. É bom. Mas até que ponto é que tu poderias traduzir isso em qualquer coisa? Estás a ver? Produto qualquer. Sim, num produto, sim. Essa é a minha questão diária. O que é que eu posso fazer? Ou como é que eu vou lá? Podes fazer tudo. Pois. You can do it everything, man. You can do everything, sir. António, vamos ficar por aqui com a nossa conversa. Olha, muito obrigado, meu pequenito. Gostei. Vocês rir, cara. Eu estou-me a lembrar como é que começámos isto. Sério. Começámos isto muito a mal, pá. Teste gay sério ainda por cima. Porque eu vencia-te nesse jogo. Pois, pá. Eu já sou uma sombra. Já não consegues. Eu sou uma sombra, eu perdi isso. Foste tu que iniciaste isso, até nas gravações. Porque já não é meu. Pois. Pá, era muito bom. Era uma private nossa. Era uma private. Passava na vossa vida e depois de repente tu percebias que havia uma figura. Tu sentes qualquer coisa que há um gajo qualquer olhar. E quando tu olhas está alguém. Está lá um gajo com um olhar assim. Assim, pá, que horror. Isto é assustador, pá. Mas hoje, pai, perdi completamente isso. António, grande abraço. Muito obrigado. Rui, amanhã mesma hora. Então. Amanhã mesma hora, marcamos aqui um encontro. Foi um enorme prazer ter-te aqui nesta conversa gostosa, prazerosa. E marcamos encontro seguramente numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Grande abraço. Um grande abraço, obrigado a todos. Apareçam sempre, estamos cá.